Então, pessoal, mais uma vez, bom dia. Acho que a gente já passou do tempinho que nós tínhamos estipulado aqui para iniciar essa apresentação. Eu vou fazer a gravação desse treinamento e depois eu envio o link para vocês, caso vocês ainda queiram assistir novamente, se ficou alguma dúvida, alguma coisa nesse sentido. Então, eu vou enviar esse link para vocês. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Portal CAPES, sobre a construção dessas estratégias de buscas e ainda busca em algumas bases de dados. Eu vou mostrar algumas aqui para vocês, e tudo que eu mostrar aqui, na verdade, essa questão de estratégia de busca, como realizar a busca, essas questões todas, servem para vocês utilizarem tanto nas bases do Portal CAPES, quanto em outras bases que a gente tem também, que são bases de acesso gratuito. Então, esse é como um curso introdutório mesmo, a gente não vai aprofundar demais nas questões, né? Então, muita gente, por exemplo, chega aqui, eu estou com dúvida, revisão sistemática, enfim. Então, é um pouco da pesquisa um pouco mais elaborada, então esse é mais introdutório, mas com esse treinamento aqui, com essas questões que a gente vai abordar aqui, já dá para a gente fazer pesquisa para utilizar nos nossos trabalhos, né? Tese, dissertação, ou no próprio TCC mesmo. Eu vou passar uma lista de presença, deixa eu colocar aqui para vocês. Coloquei aqui no chat uma lista de presença. Eu peço que vocês assinem, por favor, e depois eu vou enviar um certificado de participação nessa apresentação aqui hoje, que eu vou fazer para vocês. Então, meu nome é Fernanda, eu sou bibliotecária aqui na Biblioteca Universitária. Há algum tempo, a convite da professora Silvia, eu tenho feito essa apresentação para os alunos, né, da turma, e eu estou à disposição aqui no prédio da Biblioteca Central. Eu vou deixar o contato aqui também, ó, 3409-4627, que é o e-mail aqui do setor, e-mail não, desculpa, o telefone aqui do setor, caso vocês precisem, porque a gente também, além desses treinamentos, você tem uma dúvida em relação à pesquisa de alguma forma, a gente fornece, a gente dá orientação a respeito disso também. Eu vou colocar aqui também o e-mail do setor periódicos CAPES, @bu.ufmg.br. Então, se vocês precisarem, tiverem dúvidas que queiram me colocar aqui durante essa apresentação, vocês fiquem à vontade. Mas se surgirem dúvidas depois, também no momento que vocês estiverem fazendo as buscas de vocês, alguma coisa nesse sentido, vocês podem ficar à vontade também e me mandar e-mail aqui para a gente responder. Então, hoje a apresentação é sobre o Portal CAPES, né? Então, eu sou bibliotecária aqui, acho que eu comecei falando e nem terminei, então eu sou bibliotecária aqui na Biblioteca Universitária, no prédio da Biblioteca Central. O ICB, na verdade, ele tem uma biblioteca que está retornando ao prédio do ICB, lá vocês podem entrar em contato com a Fabiana, caso precise de alguma coisa, e se a Fabiana não puder atendê-los de alguma forma em relação à pesquisa, ela encaminha aqui para a gente aqui na biblioteca, no prédio da Biblioteca Central. Bom, antes mesmo, então, da gente olhar como trabalhar, como utilizar o site do portal de periódicos da CAPES, então eu vou mostrar para vocês também essa questão, como que eu vou acessar o portal da CAPES? Aqui dentro da universidade, por exemplo, eu não preciso fazer nada, eu não preciso de senha alguma para acessar o portal da CAPES. Então, e se eu estiver acessando de casa? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que utilizar minha senha, usuário e senha do meu UFMG. Então, eu vou mostrar tudo isso para vocês. Mas antes disso, a gente vai trabalhar um pouquinho as questões da busca, que eu posso, essas questões de busca eu posso utilizar em qualquer base, independente de eu estar utilizando o portal CAPES ou não. Então, a gente vai passar por essas questões agora. Eu vou desligar a minha câmera aqui um pouquinho, só para não ficar muito pesada aqui a rede, mas fiquem tranquilos, daqui a pouco eu estou de volta aqui mesmo, eu vou continuar, né, claro. E se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, vocês podem colocar aí no chat, que eu vou tentar, todo momento, voltar e verificar essas perguntas aí. Bom, então, antes da gente entrar mesmo no Portal CAPES, a gente vai trabalhar com algumas questões sobre a busca. Então, na busca, eu tenho que pensar, primeiro, no assunto que eu vou pesquisar, o que eu quero pesquisar. Um ponto. O segundo ponto seria quais as estratégias, como eu vou pesquisar, quais estratégias, como montar a estratégia de busca que eu preciso.
E, no terceiro momento, eu tenho que pensar quais as fontes que eu vou utilizar para fazer a minha pesquisa, quais são os periódicos que eu quero, ou então quais são as bases, né, para eu fazer a minha pesquisa. Então, por exemplo, o pessoal da área da saúde, uma base bem importante para fazer essa pesquisa seria o PubMed, por exemplo. Mas eu tenho bases que são voltadas para todas as áreas do conhecimento, eu tenho algumas específicas em uma determinada área. Então, eu tenho que verificar também onde que eu vou fazer essas pesquisas. Então, são esses 3 pontos importantes que eu coloquei aqui para a gente pensar quando eu vou fazer uma busca. E, pessoal, eu posso enviar também essa apresentação que eu estou fazendo aqui para vocês, que é a parte mais teórica, eu vou enviar para vocês também por esse e-mail que vocês vão colocar aí nessa lista de presença. Eu pedi o e-mail, né, e o nome, aí eu posso enviar para vocês também esses slides. Bom, então, continuando aqui, esse entendimento da necessidade da informação, então eu preciso saber o que realmente eu preciso, né? É fundamental para eu planejar e para eu executar essa busca. Então, eu tenho que pensar exatamente o que eu preciso, qual é a informação que eu preciso, que tipo do assunto que eu estou pesquisando, para eu planejar e executar bem uma busca. Então, essas coisas não podem ser omitidas aí, não. Então, eu sempre tenho que pensar para fazer esse planejamento aí mesmo. Então, no passo 1, o passo 1, que seria a busca, o que eu quero pesquisar, é essencial, então, determinar qual que é o foco da minha pesquisa, qual o assunto que eu quero pesquisar. Uma coisa que parece bem óbvia, mas às vezes a pessoa ainda não definiu exatamente o que ela precisa para fazer uma pesquisa. E aí eu vou fazendo pesquisas exploratórias e talvez qualquer resultado que eu encontro vai ser o suficiente se eu não sei exatamente o que eu quero. Então, é importante que a gente identifique realmente o que eu quero da minha pesquisa para eu começar a montar essas estratégias aí de busca. Então, pensar nesse foco, pensar nesse assunto que eu preciso, para depois eu começar a montar de como será essa minha pesquisa. E aí, se a gente fala o que eu quero pesquisar, então são alguns pontos que são importantes aqui, que eu destaquei aqui para vocês, e são pontos importantes para vocês utilizarem em qualquer pesquisa, até mesmo quando eu utilizo pesquisa no Google, eu tenho que pensar nessas questões. É uma coisa que é meio automática mesmo, né? Mas eu coloquei aqui só para questões didáticas mesmo. Então, eu tenho que pensar em utilizar palavras significativas que representem um assunto ou tópico do interesse que eu tenho. Então, isso é super importante aí, porque às vezes eu vou colocar um assunto ou um tópico, né, ou um descritor, que às vezes ele não vai, ele não vai ser exatamente aquilo que eu preciso, não vai cobrir aquele assunto da forma que eu preciso. Então, eu tenho que pensar nessas palavras, quais são os termos mais significativos aí para representar aquele assunto que eu tenho interesse. Outro ponto que a gente destaca, e depois eu vou mostrar para vocês com exemplos, é a questão de eu determinar sinônimos ou termos relacionados para a minha pesquisa. Porque, às vezes, eu vou fazer uma pesquisa utilizando um termo lá que eu acho que significa o assunto, mas depois eu descubro que os artigos eles não estão utilizando aquele termo que eu identifiquei. Então, eu teria que identificar quais são os sinônimos, quais são os termos relacionados, para que eu consiga recuperar tudo aquilo que eu quero sobre um determinado assunto. Então, às vezes, um termo só não vai ficar bem coberto essa pesquisa. Então, eu tenho que colocar esses termos sinônimos ou termos relacionados. E também, caso necessário, eu vou traduzir esses termos para a língua inglesa. Por que eu estou falando que é traduzir para a língua inglesa? As bases, normalmente as bases aqui do Portal CAP, se eu fizer pesquisa utilizando termos em português, eu vou encontrar resultados, né? Mas a gente fala traduzir para a língua inglesa porque é a língua universal mesmo. Então, mesmo um artigo, por exemplo, que eu escrevo em português, né? Eu tenho que colocar resumo, título, palavras-chave, todas em inglês. Então, é a mais abrangente possível. Então, se eu escrevi um artigo em francês, mas eu coloco os termos em inglês, então eu vou recuperar muito mais coisas que eu não utilizo esses termos em inglês. Então, eu vou recuperar artigos que sejam no idioma inglês mesmo, mas também eu vou recuperar documentos de quaisquer outros idiomas. Por quê? Justamente porque quando eu publico, as revistas, enfim, já me pedem para colocar esses termos em inglês, pelo menos resumo, título e palavra-chave.
quando não pedem ainda em outros idiomas, né? Em revista pede em inglês, publica uma revista que seja aqui do Brasil, pede também em português, lógico, né? Mas pede em inglês e pede em espanhol também, por exemplo. Já vi casos dessa forma. E aí, então, a gente, nesse traço 1, vou voltar aqui, a gente está pensando nesse identificar esses termos, quais os assuntos, identificar os termos relacionados, traduzir um determinado termo, um determinado descritor para inglês, enfim. A gente está pensando ainda no que eu quero pesquisar nesse assunto que eu quero, nesse passo 1. Já o passo 2 seria, então, como pesquisar, né? Quais são as estratégias, como que eu vou montar essas minhas estratégias para eu pesquisar. Então, a gente vai passar por elas aqui. Então, nessas estratégias, eu vou dar algumas dicas, que eu estou chamando aqui de dicas para vocês, que vocês podem utilizar também em quaisquer bases. Então, uma dica que é bastante óbvia, a gente já utiliza isso sempre, que é a questão de utilizar aspas para pesquisar termos compostos, né? Então, o uso das aspas no termo composto, ele vai recuperar os registros que contêm umas palavras juntas, né? Então, se eu coloquei lá aspas, aquecimento global, né? E fecha aspas. Ou então, energia renovável. Então, esse é um termo composto. Então, eu vou recuperar no documento que tem exatamente esse termo composto, energia renovável junto. Se eu coloco essa pesquisa sem utilizar aspas, o que vai acontecer? Ele vai recuperar também, só que ele vai recuperar documentos e que essas palavras não estão juntas, e aí ela pode ter um conceito diferente daquilo que eu preciso. Então, aquecimento global. Se eu coloco ele sem as aspas, ele vai recuperar documento que tem as duas coisas ao mesmo tempo, tanto aquecimento quanto global, mas pode estar aquecimento escrito lá no início do documento, global esteja lá no meio do documento, então completamente diferente daquele conceito que eu preciso, que é o aquecimento global. Então, isso aqui é bem básico, né? Então, toda vez que eu vou utilizar um termo composto, eu vou colocar esse termo composto entre aspas, justamente para eu pegar exatamente aquele conceito que eu preciso. Ele não vai estar separado essas palavras, ela vai estar exatamente juntas. Um segundo ponto que a gente, para construir essas estratégias de busca, que é importante a gente falar, é a questão do uso dos operadores booleanos. Então, a gente tem os operadores booleanos and, or ou not, né? Existem outros operadores não booleanos, né? Mas outros operadores de proximidade, mas aqui a gente vai tratar somente dos operadores booleanos, porque esse aqui é o básico para qualquer base, para qualquer local que a gente vai fazer pesquisa. Então, os operadores and, or e not. E aí eu vou dar exemplos aqui para vocês da utilização desses operadores. Então, o AND, ele busca documentos que contenham todos os termos que eu relacionei. E ele, depois a gente vai ver, ele é um operador que a gente fala que ele é um operador restritivo. Ele vai restringir a minha pesquisa. Então, nesse primeiro exemplo aqui, eu tenho Alzheimer e imunoterapia. Quando eu coloco uma estratégia e escrevo dessa forma, o que vai acontecer? Ele vai trazer documentos, eu estou falando documentos porque pode ser artigo, pode ser livro, capítulo de livro. Ele vai ter que ter, por obrigação, ele tem que ter as duas palavras que eu coloquei. Por quê? Alzheimer, o operador AND, imunoterapia, tá? E esse operador AND é só um detalhe, gente, que ele é um operador que ele fica implícito em todas as buscas que a gente faz. Então, se eu colocar dessa forma aqui, só um minutinho, deixa eu até copiar isso aqui. Eu vou colocar aqui para vocês, no chat. Se eu colocar dessa forma aqui, Alzheimer e imunoterapia numa base de dados, é a mesma coisa se eu tivesse retirado esse AND, que ele já é implícito, e colocar só um espaço entre as palavras. Então, toda vez que em qualquer base eu coloco palavra, espaço, outra palavra, ou termo, espaço, outro termo, eu estou utilizando ali implicitamente o operador AND, tá? Outra coisa, outro exemplo que eu trouxe aqui para vocês, essa emissão de gases do efeito estufa. Então, o conceito, né, emissão de gases do efeito estufa, que está em inglês, and agricultura, né? E aqui, então, eu estou usando o termo composto, que ele está entre aspas, and mais um outro termo qualquer. E aí, o que vai acontecer? Ele vai ter que ter, nesse segundo exemplo, ele vai ter que ter, vou copiar aqui para vocês também, ele vai ter que ter, ao mesmo tempo,
tanto a emissão de gases do efeito estufa vai ter que aparecer exatamente dessa forma no meu documento, mas também vai ter que aparecer o termo agricultura, né? E aí, como eu falei que ele é um operador restritivo, porque quanto mais palavras eu for adicionando essa minha estratégia de busca, utilizando o operador AND, ou então utilizando o AND implicitamente, quando eu coloco nada entre uma palavra entre outra, eu só dou um espaço, ele vai restringir. Então, se eu coloco esse outro, eu vou colocar aqui também, ó, emissão, esse outro exemplo, emissão de gases do efeito estufa, agricultura, pecuária, então ele vai restringir na minha busca. Então, se eu coloquei, acrescentei um termo ligado pelo AND aí. Agora, se eu viesse e colocasse mais aqui, mais AND, por exemplo, Brasil, está tudo em inglês, vou colocar tudo em inglês aqui também. Ele vai restringindo a minha pesquisa ainda mais. Né? Então, toda vez que eu coloco um termo aí ligado pelo operador AND, ele vai restringindo, porque ele vai ter o mesmo documento, vai ter que ter essas condições todas aí ao mesmo tempo. Então, ele vai ter que ter os gases, emissão de gases do efeito estufa, vai ter que aparecer o termo agricultura, vai ter que aparecer o termo pecuária e vai ter que aparecer ainda Brasil. Né? Então, quanto mais termos eu for colocando aí, ele vai restringindo a minha pesquisa. E aí eu tenho que balancear essa questão na hora de eu fazer minha pesquisa, porque às vezes eu coloquei tantos termos, igual a gente faz lá no Google, eu colocando um termo seguido por outro. Lá eu nem coloco o AND, não, eu coloco direto, né? Eu não precisaria usar o AND, né? Como eu falei com vocês, que ele é implícito. Espaço, tirar aqui, vou escrever aqui para vocês, agricultura, colocar só um espaço entre um termo e outro, vai funcionar da mesma forma. Então, eu vou colocando termos demais aí, às vezes eu não vou conseguir um resultado, porque eu vou restringindo muito a minha pesquisa. Então, esse aí é só para vocês entenderem como funciona essa questão do operador AND. Pessoal, se vocês tiverem dúvidas e tudo, por favor, me escrevam aí, tá? Senão eu vou continuando aqui. Agora, o outro operador, que é muito utilizado também, é o caso do operador OR. Então, lá naquele primeiro passo que eu falei, que é identificar o assunto, eu falei com vocês que seria interessante a gente identificar os termos relacionados, né? Ou termos sinônimos para a minha pesquisa. E por que eu faço isso? Né? Às vezes, por exemplo, aqui o OR, o que ele vai fazer? Ele busca documentos que contenham quaisquer palavras ou frases. Então, ao contrário do AND, ele vai ampliar. E por que isso vai acontecer? Às vezes, um documento, um artigo, ele está utilizando um termo qualquer. Mas se eu não coloquei exatamente aquele termo ali na busca, eu não vou encontrar. Então, por exemplo, eu tenho alterações climáticas, a expressão alterações climáticas. Só que alguns documentos não usam a expressão alterações climáticas. Ela trata o mesmo conceito aí como mudanças climáticas. Então, uma forma de eu pegar essas duas ocorrências é utilizando esse OR. Então, eu poderia colocar alterações climáticas ou mudanças climáticas, porque de qualquer uma dessas formas que aparecer, então, o meu documento, eu vou conseguir recuperar. Eu vou escrever, vou colocar aqui para vocês também. Deixa eu ver aqui. Vou até copiar aqui tudo de uma vez. 3 exemplos aqui, ó. Coloquei aqui para vocês. Então, alterações climáticas ou mudanças climáticas. Então, também, aquecimento global. Eu encontro alguns documentos escritos aquecimento global, mas também eu encontro alguns artigos que pode aparecer aumento da temperatura global. Então, esses dois conceitos eu estou tratando aí como sinônimos. Então, eu vou colocar eles separados pelo operador OR. Por quê? Eu vou encontrar tanto documentos que tenham aquecimento global, mas também ele pode recuperar documentos que não apareçam aquecimento global, mas, por outro lado, ele vai aparecer aumento da temperatura global. Então, isso é sempre muito importante a gente identifique, porque, às vezes, se eu coloco só um desses termos, eu vou deixar de recuperar muita coisa importante aí para a minha pesquisa. Aí, a mesma coisa, eu coloquei aqui só, que eu falei com vocês, aquela importância, às vezes, de eu traduzir, colocar a tradução desses termos para a língua inglesa, porque às vezes eu estou pesquisando com um termo em português lá e eu não estou encontrando muito resultado. Quando eu coloco esse termo em outro idioma, né, em inglês, eu vou recuperar muito mais documentos aí, porque a língua, né, a linguagem científica é a linguagem aí mesmo em inglês. Então, eu coloquei a mesma coisa,
né, o aquecimento global, global warming em inglês, né, ou, né, o aumento da temperatura global. Então, aqui é interessante que eu sempre identifique esses termos, são sinônimos ou então que sejam relacionados. Relacionados, por exemplo, eu quero fazer uma pesquisa que mostra, por exemplo, se eu quisesse, por exemplo, fake news, mas eu quero saber fake news, então, vou colocar aqui, fake news, mas eu quero saber sobre fake news, eu quero saber no Facebook, por exemplo. Vou colocar aqui dessa forma. Só que pode ser não só no Facebook, então, mas eu quero que seja no Facebook, que seja no Twitter, por exemplo, no WhatsApp. Eu quero artigos que estejam relacionados fake news, mas pode ser tanto nessas redes sociais todas, Facebook, Twitter e tudo. Facebook e Twitter são sinônimos? Não são. Facebook e WhatsApp são sinônimos? Não são, né? Mas aqui eu estou tratando eles com o mesmo... eles são todos redes sociais. Então, eu poderia fazer dessa forma. Fake news, igual eu estou colocando aqui. Né? Vou abrir parênteses, então é uma dica. Toda vez que eu for utilizar esses termos ligados pelo operador OR, eu já coloco eles entre parênteses e depois eu explico para vocês como que vai funcionar isso. Então, vou colocar aqui Facebook, só um minutinho que vai aparecer aí para vocês, OR, sei lá, Twitter, OR, WhatsApp. Então, aqui, o que aconteceu? Eu quero documentos que apareça a palavra fake news, mas também, né, o AND, pode aparecer relacionados, né, fake news com o Facebook, fake news com o Twitter, fake news com o WhatsApp. Então, esses três termos aí ligados pelo operador OR, Facebook, Twitter ou WhatsApp, não são a mesma coisa, não são sinônimos. Mas aqui eu estou colocando que eles têm um valor, eles estão relacionados, aí tem um valor semelhante ali. Então, eu vou colocar esses termos aí utilizando o operador OR. E outra coisa também, não sei se vocês notaram, eu estou sempre colocando aqui os operadores booleanos, o AND, o OR, o NOT, que a gente vai ver ainda, ele é em maiúscula. Por que eu coloco em maiúsculo? Porque, às vezes, tem bases que fazem distinção. Ele só aceita utilizar em maiúsculo. Então, por padrão, eu já deixei sempre em maiúscula mesmo. Tem bases que não fazem essa distinção. Então, como eu não sei disso, eu já coloco todos em maiúscula mesmo. Tem bases que ele não entende, se eu colocar ele em minúsculo, ele vai entender como um texto que eu estou buscando, tá? Então, por isso que eu já coloco ele em maiúscula mesmo. Toda vez que eu utilizar esses operadores booleanos aí. Aqui um outro exemplo do OR. Então, eu quero uma pesquisa que trate, por exemplo, de jejum intermitente, né? Então, em português, jejum intermitente. Só que não sei se vocês já olharam, para pesquisa na área de saúde, o pessoal utiliza muito os descritores do DEX, né? Que é os descritores esqueci o que significa a sigla de saúde, né? O DEX. Ou então, lá no PubMed, a gente tem o MESH, que ele vai te falar quais são os termos, né? Que significam, por exemplo, esse jejum intermitente. Eu fiz a pesquisa. Só que ele me dá outros possíveis termos. Então, é interessante que eu veja esses outros possíveis termos. Então, aqui nessa pesquisa de jejum intermitente, eu olhei lá no DEX, por exemplo, eu coloquei o termo de forma livre. Aí eu vi que ele está lá, intermittent fasting. Então, eu coloquei aqui no Mesh a pesquisa, não sei se vocês estão vendo aqui, ó, intermittent fasting, ele vai me mostrar que o termo que ele utiliza é o fasting somente. E aqui ele vai me dar o conceito de que é isso. Só que aqui embaixo, nessa telinha, vocês devem estar vendo aí, talvez esteja pequeno, ele me dá outros possíveis termos aí. Então, intermittent fasting, fasting somente, essa greve de fome, ou alimentação em tempo restrito, enfim, de onde que eu tirei isso aqui? Eu olhei aqui nesse Mesh. Então, eu olhei aqui só para facilitar a minha vida, mas eu posso também identificar um artigo que eu vejo que ele está utilizando outros termos. E aí, como que eu montaria minha estratégia de busca para ser de forma mais abrangente? Eu colocaria dessa forma aqui, ó, essa primeira
termo composto, or, fasting, or, né? Então, eu vou colocando todos esses sinônimos para um mesmo conceito que eu tenho aí, que é o conceito de jejum intermitente. Aqui eu só estou mostrando para vocês essa busca que eu fiz aqui no Mesh. Depois que eu sair daqui da apresentação, eu mostro para vocês como a gente faz isso mesmo. O Theo está perguntando aqui se no Google Acadêmico ele diferencia maiúsculos e minúsculos para os operadores. Eu acredito que o Google Acadêmico não faça isso não, tá, Theo? Normalmente, o Google ele é bem inclusive, a gente não precisa preocupar muito com essas questões, não. Mas, gente, às vezes, como que eu consigo? Eu tenho que conferir, tá? Essa questão do Google Acadêmico. Normalmente, a gente consegue isso pela ajuda, seja da base, ou seja lá do Google, procurar ajuda, como que eles utilizam os operadores. Eu coloquei de toda forma em maiúsculo assim mesmo, porque se algum tiver alguma diferença, eu não vou ter esse problema, mas a gente consegue identificar essas questões se eu buscar lá na ajuda, ele vai me falar como que funciona tudo direitinho, tá? E eu não consigo, eu não cheguei a olhar lá para eu colocar isso para vocês, não. Mas sempre busquem lá na ajuda, que ele vai informar quais os operadores, como que é feita a busca, né? Eu estou mostrando uma forma básica, né? Que vocês vão conseguir utilizar, tipo, na maioria das bases, né? Qualquer pesquisa que vocês forem fazer, mas tem bases que oferecem muito mais opções. Então, isso a gente descobre olhando lá na ajuda mesmo. E foi bom também vocês tocarem nessa questão do Google Acadêmico, porque o Google Acadêmico é uma excelente ferramenta, tá, gente? Eu não estou falando que vocês, tem o Portal Caps, não é para usar o Google, enfim. O Google Acadêmico, inclusive, ele indexa, que a gente fala, né, uma quantidade gigantesca de informações. Mas, às vezes, nem tudo teve alguma pessoa, eu não me lembro quem mais, já me perguntou, se tem lá no Google Acadêmico, para que eu vou utilizar as bases de dados? Na verdade, nem tudo que dá dentro de uma base de dados pode estar lá no Google Acadêmico, porque o Google Acadêmico vai conseguir indexar somente aquilo que as bases deixaram para eles indexarem. Claro que se o conteúdo é de acesso gratuito, é de acesso aberto, provavelmente o Google Acadêmico já está indexando esse conteúdo. Mas se for uma base, por exemplo, que eu pago, que ela é restrita, acesso restrito, que eu pago para utilizar essa base, muitas vezes o Google Acadêmico não vai disponibilizar esse conteúdo. Às vezes ele até aparece, mas eu não tenho acesso ao texto completo. Quando a gente utiliza o Google Acadêmico aqui dentro da universidade, a maioria das coisas a gente já consegue o acesso ao texto completo, inclusive porque a gente tem assinatura das revistas, mesmo que são revistas assinadas, a gente tem assinatura pelo Portal Caps, tá? E aí, base de dados, a gente sabe que a gente fala que é um conteúdo que a gente tem curadoria desse conteúdo, né? Então, a base de dados, para eu ter um conteúdo dentro dela, ele tem uma série de critérios que ela tem que obedecer. O Google Acadêmico, não, ele indexa tudo. Ele não está olhando a questão de qualidade, se é uma revista bem conceituada, ele não olha nada disso. Agora, uma revista, por exemplo, se ela é uma revista indexada na base Cielo, eu estou falando da base Cielo, que é a nossa maior base que a gente tem aqui no Brasil, né? A base Cielo, somente as melhores revistas que tem aqui no Brasil que vão estar presentes na Cielo. Melhores porque também a revista tem que se adequar as condições que a base dá para fazer parte dessa revista, né? Então, esse processo de seleção dessas revistas, não é qualquer um. A base, por exemplo, o Web of Science, que é uma das maiores bases que a gente fala para fazer pesquisa, que é uma base referencial com resumo. Uma revista, para ela fazer parte da base Web of Science, ela está classificada aí como uma das melhores revistas do mundo. Então, ela seleciona a revista e, consequentemente, a revista tem um cuidado muito maior com os artigos que estão dentro dela. O Google Acadêmico não, ele é bem amplo e não tem esse tipo de seleção que uma base faz. E aí o outro ponto que eu já falei com vocês é essa questão de nem sempre o Google Acadêmico consegue indexar aquilo que está disponível em uma base que é de acesso restrito, né? Só se essa base permitir que o Google indexe esses conteúdos. Mas é uma excelente ferramenta. Eu utilizo, eu sou bibliotecária, já fiz o mestrado, já fiz o doutorado, enfim. Nesse momento que eu tinha de fazer essa pesquisa, claro que eu vou utilizar o Google Acadêmico também, uma forma de complementar as minhas outras buscas aí.
E vamos passar aqui só pelo nosso terceiro operador, que é o operador não, né? Que ele vai buscar documentos que contêm apenas um dos termos e que não contém o outro. Então, se naquele primeiro momento eu mostrei o exemplo para vocês do Alzheimer and imunoterapia, ele tinha que trazer as duas coisas ao mesmo tempo, tanto o termo Alzheimer, né, o descrito Alzheimer, quanto imunoterapia. Só que agora não, eu estou utilizando o NOR porque eu vou falar que eu quero só Alzheimer, mas não pode aparecer o termo imunoterapia. Eu confesso que esse operador NOT, eu estou mostrando para vocês a existência dele, mas na pesquisa mesmo, normalmente eu vou utilizar o AND, que é o padrão, né, que eu nem preciso colocá-lo escrito na minha estratégia, e o operador OR, justamente por causa desses termos sinônimos que a gente tem para um mesmo conceito, para um mesmo assunto. Então, mas existe também esse outro operador, que é o operador não. E aí, só tomar uma água aqui. E aí, eu falei com vocês, toda vez que eu vou utilizar toda vez que eu vou utilizar termos, que são termos sinônimos, são termos relacionados, enfim, eu pedi para vocês, toda vez que eu utilizar o OR, eu colocar esses termos entre parênteses, porque isso vai alterar a ordem que esses operadores são interpretados na busca. Porque normalmente a minha busca, ela funciona do primeiro termo, ela é linear, né? Então eu vou colocar o primeiro com o segundo com o terceiro com o quarto e por aí vai. Então, quando eu coloco esse termo, esse conjuntinho ligado pelo OR entre parênteses, por quê? Ele é uma opção, eu não preciso ter as duas coisas ao mesmo tempo, eu preciso ter pelo menos uma daquelas condições. Então, nesse caso aqui, literatura ou música and Alzheimer, né? Então, aqui, se eu colocar um parêntese entre esses termos ligados com o operador OR, ele vai fazer tudo que está dentro do parênteses primeiro, o resultado daquilo, jogar com o próximo termo. E aí o resultado vai ser completamente diferente. Deixa eu até colocar isso aqui para vocês. Se eu colocar dessa forma aqui, ó, colocando aqui, só para se vocês quiserem replicar, aí vocês vão conseguir. Então, se eu coloquei dessa forma, literatura e música entre Alzheimer, ele é completamente diferente se eu colocar aqui, ó, parênteses entre os termos ligados pelo OR e Alzheimer. Porque aqui primeiro ele vai fazer aquilo que está dentro dos parênteses primeiro, então o resultado dele ele vai jogar com o próximo operador aí. Então, isso aí é dica. Igual aquele que a gente fez, ó, Facebook, deixa eu pegar aqui. Facebook, Twitter ou WhatsApp. Eu poderia ir listando outras redes sociais aqui também, não teria problema, não. Tudo que está ligado entre o operador OR, eu já vou colocar entre parênteses, porque se eu tivesse aqui Facebook, WhatsApp and, sei lá, Brasil, aí eu vou colocar dessa forma. Ou se tivesse a mesma coisa, and pode ser Brasil com Z, or Brasil com S. Então, aquilo, os conjuntinhos ligados pelo operador OR, eu estou sempre colocando ele entre esse parêntese, porque ele vai resolver, vamos dizer assim, tudo que está entre parênteses primeiro e vai, consequente, depois disso, ele vai colocar, ele vai jogar isso aí com o próximo termo. Então, aí é uma outra dica que eu deixo aí para vocês. E também já me perguntaram sobre a questão da combinação dos operadores. Eu não preciso usar só um operador ao mesmo tempo. Eu posso usar a combinação desses operadores, combinando também, por exemplo, com a questão que eu falei com vocês dos termos compostos. Então, no primeiro exemplo aqui, eu tenho música ou literatura em Alzheimer. Então, ele vai resolver primeiro tudo que está aqui, que pode aparecer artigos ou documentos que tenham música ou também documentos que tenham a palavra música ou literatura, e também tem a palavra Alzheimer. No segundo exemplo, eu tenho o termo composto alterações climáticas, pode ser tanto alterações climáticas ou mudanças climáticas, e também eu combinei com o operador END, também, com precipitação ou temperatura. Né? Então, eu posso combinar, não preciso usar somente um operador aí ao mesmo tempo. Eu faço a combinação desses operadores aí para eu utilizar aqui na minha pesquisa. E
A gente ainda tem, eu não utilizo tanto, mas a gente tem alguns caracteres que a gente fala que são caracteres de truncamento, são caracteres especiais, né? Então, existem outros, aí eu vou conseguir saber disso na base, normalmente pelo ajuda também das bases, mas o mais comum é esse. O primeiro é o asterisco. Então, o asterisco, o que eu vou fazer? Eu coloco, ele vai manter o radical, nesse caso aqui, o asterisco no final, né? Ele vai manter o radical da palavra e vai pegar qualquer termo que comece com esse radical. Então, biome, por exemplo, né, que eu coloquei aqui. Aí vai recuperar biomedicina, biomaterials, biomed, biomass, enfim, né? Então, ele vai pegar todo esse inicial e com qualquer terminação. Então, eu poderia colocar, né, biome, eu coloquei aqui, asterisco, e ele vai recuperar todos esses termos ali que começam, então, com esse radical. Claro que existe também algumas bases que permitem o truncamento no início da palavra, no meio da palavra, ou nesse caso aí só no final da palavra. Então, o mais comum é esse no final da palavra. Agora, um outro caractere especial que a gente tem normalmente é a interrogação. Enquanto o asterisco ele vai recuperar qualquer terminação ali, a interrogação ele vai substituir apenas um caractere. Então, por exemplo, tem documentos que estão escritos Brasil em inglês, esse Brasil é escrito com Z, mas outros documentos ainda está escrito em português, é Brasil com S. Então, eu poderia fazer uma pesquisa utilizando assim, né? Or Brasil com Z, or Brasil com S. Deixa aqui, eu vou colocar aqui para vocês. Brasil com Z ou Brasil com S. Mas se eu não quiser escrever dessa forma, como muda uma única letra, eu vou colocar Bra, interrogação, e U. Que aí ele vai recuperar essas variações aí. Se tiver outro termo que escreva ali no lugar do Z, ali, ou do lugar do S, no lugar dessa interrogação, se tiver Bramil, eu estou inventando palavra aqui, tá, gente? Bramil, Bradil, sei lá. Alguma coisa assim, ele iria recuperar também, porque ele vai mudar, ele vai truncar exatamente uma única letra. Então, também, a gente tem outros símbolos, às vezes esse símbolo de percentual aí, esse dólar, não sei como é que chama esse símbolo, não. Ele vai depender do sistema, mas os mais comuns são esses dois que eu passei para vocês. E eu consigo descobrir isso quando eu vou lá na ajuda do sistema, ajuda da base, tá? Mas eu só estou mostrando aqui para vocês que é a existência deles. E aí, finalmente, o nosso passo 3, onde pesquisar, né? Quais fontes de informação eu vou utilizar, né? Então, as nossas pesquisas são realizadas em fontes de informação. Fonte de informação pode ser um livro, pode ser uma outra pessoa, um outro pesquisador, todos esses são fontes de informação, um site, enfim. Só que aqui a gente está falando de fontes de informação, mas não, eu estou excluindo aqui a fonte de informação física, a gente está trabalhando com informação eletrônica aqui só, né? E eu também aqui não estou falando das fontes de informação pessoal, por exemplo, o e-mail pode ser uma fonte de informação, o site da universidade é uma fonte de informação. Aqui a gente está falando das fontes de informação científica, né? Então, o artigo científico ele está disponibilizado numa revista científica ou também outro nome, né? Um periódico científico, e essas revistas estão disponibilizadas em bases de dados. Então, uma base de dados, como eu falo, é uma fonte de informação. Uma base de dados aí não é um conceito técnico que eu quero dar aqui para vocês, mas uma base de dados é uma reunião de documentos aí dentro dela. Eu, dentro de uma base de dados, na verdade, se eu tenho uma base de dados para a área de ciências biológicas, lá dentro dessa base de dados eu vou ter um conjunto de revistas da área de ciências biológicas lá dentro. Então, eu não estou pesquisando em uma única revista. Quando eu pesquiso numa base de dados da área de ciências biológicas, lá dentro estão diversas revistas para a área de ciências biológicas. Quando eu tenho uma base de dados multidisciplinar, ela é uma base de dados, então, que vai cobrir muitas áreas do conhecimento aí, são todas as áreas do conhecimento. Então, se eu pego, por exemplo, a base, vou colocar aqui, ó, Web of Science, que é uma base muito conhecida. Lá dentro da Web of Science, eu tenho diversas revistas aí para todas as áreas do conhecimento. A mesma coisa com a base, outra que está disponível,
chamada Scopus. Lá dentro eu tenho diversas revistas sobre todas as áreas do conhecimento, né? Então, eu estou fazendo uma pesquisa dentro dessa base de dados. Essa base de dados, o que ela pode conter? Pode conter, dependendo, aí a gente vai verificar o que a base pode trazer. Para uma determinada área do conhecimento, ela pode ter livros, capítulos de livros, pode ter revista, que é o mais comum, né? Ela ter revistas, e cada revista tem artigos, enfim. Mas eu também tenho base de dados de outros tipos. Eu tenho base de dados dados estatísticos. Eu tenho base de dados que apresentam só normas técnicas. Então, para o pessoal da engenharia, eu tenho as normas técnicas da ASTM, por exemplo, ou até mesmo, no caso nosso, como é que chama? As nossas bases da NBR. Então, eu tenho uma base que tem diversas normas aí, NBR. Né? Então, essas são as nossas bases de dados. É uma reunião de um determinado... de acordo com o tipo da base, com a cobertura que ela quer dar, reunião dessas informações, dessas outras fontes aí de informação. Então, ainda continuando, onde a gente vai pesquisar? A gente pode pesquisar nos chamados repositórios digitais. Eles podem ser repositórios digitais institucionais, então a UFMG tem um repositório UFMG, repositório institucional da UFMG. A USP tem o repositório da USP. Repositório aí, na verdade, é porque ele pode ser de uma instituição, que lá dentro ele vai ter artigo, vai ter tese, vai ter dissertação, vai ter diversos tipos de materiais, ou então a gente pode ter também repositórios temáticos. Então, eu tenho um repositório para a área de ciências biológicas. Né, o tema, né, o assunto desse repositório. Os institucionais, não, eles são de todas as áreas do conhecimento, mas ele está relacionado a uma única instituição. Os repositórios são bases de dados, né? Mas eu tenho também as outras bases de dados que a gente fala mesmo mais comuns. Eu tenho Cielo, que eu falei com vocês, que é a base multidisciplinar, aqui brasileira, é a mais conhecida, enfim, a melhor base de dados, vamos dizer assim, para todas as áreas do conhecimento, que é Cielo. Eu tenho a PubMed, por exemplo, que é da área da saúde, de forma geral, produzida pelo governo dos Estados Unidos, mas indexa revistas, as melhores revistas da área de saúde, áreas correlatas, não só dos Estados Unidos, mas do mundo todo. Base Web of Science, que indexa revista, né, que eu falei com vocês, do mundo todo também, Scopus. Eu também tenho aqui no Brasil a Biblioteca Virtual de Saúde, enfim, são bases de dados. Eu tenho sistemas agregadores de bases de dados. Então, o portal de periódicos da CAPES, ele pode considerá-lo como um sistema que ele agrega. O nome portal, o portal não é uma base. O portal agrega diversas bases. Então, lá dentro a gente vai ver que eu entro no portal e eu tenho acesso a outros recursos. Ele não é a base propriamente dita, como Cielo é uma base, como PubMed é uma base. E eu coloquei aqui uma outra base, que eu vou mostrar para vocês, que é bem interessante, BDTD, que é a Biblioteca Digital de Teses e Dissertações. Ela é um sistema agregador também, porque a UFMG tem o repositório dela, a biblioteca de teses e dissertações dela em formato online. Só que a Biblioteca Digital de Teses e Dissertações, ela vai agregar essas teses e dissertações de pelo menos, acho que 129 instituições brasileiras. Então, ela é bem interessante aí também. Um outro recurso que eu coloquei aqui para vocês, eu estou colocando alguns, tá, gente? São muitos outros recursos. O próprio periódico científico. Então, eu posso fazer uma pesquisa dentro do próprio periódico e verificar se tem um artigo que eu preciso lá dentro desse periódico científico. E tem uma outra aqui que eu coloquei aqui para vocês também, ó. Vou escrever aqui, Oasis BR. Esse Oasis BR também, ele é um agregador. Eu deveria estar até lá nos sistemas agregadores, mas ele é um agregador que ele vai trazer conteúdo publicado em acesso aberto, seja de periódicos, teses, dissertações, ele é bem inclusivo, é bem abrangente, também aqui do Brasil. Então, muita coisa a gente consegue recuperar também nesse Oasis BR aí. Bom, deixa eu ver aqui. Então, são essas as informações que eu vou deixar aqui para vocês. E aí, o que a gente vai fazer agora? Vou passar para a própria página do portal, que a gente vai testar algumas dessas coisas que eu mostrei aí para vocês.
Lembrando aqui, se você, quem talvez não chegou aqui no princípio da apresentação, eu vou colocar aqui de novo o nosso link para a lista de presença. Vocês, por favor, assinem, né, essa lista de presença. Eu vou mandar para vocês o certificado de participação. Posso mandar também essa apresentação que eu utilizei aqui para vocês verem. E depois também eu mando o link dessa apresentação toda que eu estou gravando aqui, que eu vou deixar para vocês, tá? Deixa eu só compartilhar a minha tela aqui, que a gente vai passar para o portal da CAPES. Se tiverem alguma pergunta, por favor, aí vocês podem ficar à vontade e podem me fazer essas perguntas aí. Só um minuto. Vou compartilhar. Bom, eu peguei uma tela aqui, vamos abrir a tela do portal. Eu coloquei aqui no Google mesmo, periódicos CAPES. Vocês acho que estão vendo, deixa eu conferir aqui. Isso. Então, aqui, na tela aqui do portal CAPES. Bom, então aqui dentro da universidade, se eu digitar lá, portal de periódicos CAPES, portal CAPES, enfim, lá no Google mesmo, e eu vou abrir essa tela aqui do portal CAPES, aqui eu já posso fazer minhas pesquisas normalmente utilizando o portal de periódicos da CAPES. Por quê? Aqui todos os nossos computadores já têm acesso, ele identifica que a universidade faz parte, né, do portal CAPES pelo nosso número do IP aqui dos nossos computadores. A mesma coisa se eu estiver utilizando, por exemplo, o portal CAPES via rede Wi-Fi da universidade, vai funcionar tudo normalmente. E aí vocês vão notar aqui no início, ó, você está acessando esse portal por UFMG. Então aqui eu posso fazer minhas pesquisas normalmente, eu não preciso informar senha nem nada. Só se eu estiver fazendo uma pesquisa fora da universidade, eu estiver em casa, eu estiver em outro lugar, outro local fora da universidade, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que falar que eu tenho vínculo com a instituição para que eu consiga ter o mesmo acesso que eu teria aqui dentro da instituição. Por quê? Se eu acesso de casa, provavelmente vai mostrar essa informação que você está acessando o conteúdo gratuito do portal. Ele vai me dar essa informação. Eu vou conseguir fazer algumas pesquisas, só que vai me dar resultados somente daquilo que é de acesso gratuito, que eu nem precisaria do portal. O portal, ele colocou, já que eu falei que ele é um agregador, ele agrega diversas fontes de informação, e algumas delas, cerca de 1/3 desse conteúdo do portal de periódicos, já é conteúdo de acesso gratuito. Claro, acesso gratuito, mas conteúdo de qualidade que essa equipe do portal seleciona para fazer parte do portal de periódicos da CAPES. Então, se eu não tenho senha nenhuma, não tenho vínculo com a UFMG ou com qualquer outra instituição, vou fazer o acesso de casa, eu vou ter acesso somente àquilo que já é liberado para todo mundo. Aí, o que eu tenho que fazer? Então, de casa, eu tenho que vir aqui, ó. Se não tivesse essa opção aqui, ó, já você está acessando por UFMG, eu viria aqui no acesso café. E aqui, você está acessando o conteúdo, aqui já está falando que está acessando o conteúdo pago, né? Mas se eu estivesse em casa, eu ia clicar aqui no acesso café, eu clico, aí ele vai me dar essa opção, permite o acesso remoto ao conteúdo assinado do portal de periódicos da CAPES, disponível para a sua instituição. Enfim, café, comunidade acadêmica federada, vou selecionar a instituição, então seleciona a instituição, eu posso ir selecionando aqui, ou então se eu digitar aqui, ó, UFMG, ele já vai aparecer aqui, Universidade Federal de Minas Gerais, eu vou clicar, Universidade Federal de Minas Gerais, peço para enviar, e aí ele vai cair nessa tela aqui, ó, acesso pela instituição UFMG. Utilize seu login e senha minha UFMG para autenticar-se. Como é que é esse login e senha? É aquele nome do login e senha, só que aquilo, tudo que está antes do arroba. O meu, por exemplo, meu e-mail aqui da UFMG, né, o institucional do minha UFMG, nandaalmeida@ufmg.br. Eu não vou utilizar esse arroba, vai ser só a primeira parte do nome. Então, eu coloquei aqui, ó, Nanda Almeida, vou colocar minha senha e vou pedir para entrar. Se for a primeira vez que eu estiver utilizando, ele vai falar alguma coisa de permissão, vocês podem dar ok mesmo, aceitar tudo direitinho.
colocou a senha, ele vai retornar. Eu não vou colocar aqui, tá, gente? Porque ele não vai... ele não precisa, porque eu já estou aqui dentro da universidade. Então, peraí que deu um problema aqui. Deixa eu só tirar o compartilhamento. Eu estou com problema esses dias no navegador. Deixa eu só trocar de navegador aqui. Deixa eu ver aqui. Então, aqui eu coloquei o acesso café, mas eu não preciso. Então, por isso que eu pedi para voltar, que eu já estou aqui na tela. Se eu tivesse fora da UFMG, eu colocaria a minha senha, né? Aquela primeira parte ali antes do arroba, colocava o meu usuário, primeira parte ali antes do arroba, a senha, vou aceitar os termos que aparecerem lá para mim, e ele vai me retornar para a página do Portal CAPES, e também de casa, após o momento que eu coloco a senha, ele vai me falar que eu estou acessando pela instituição. Aí eu já posso fazer as minhas pesquisas normalmente. Aqui a tela do portal, ela mudou, não vou falar que é recente mais não, a gente vai fazer quase um ano que a gente colocou tem essa interface nova, e muita gente ainda tem problema na questão de onde que eu vou colocar essa senha, porque confunde com esse entrar que tem aqui do lado direito. Não é isso aqui é os sites do governo federal, todos têm isso aqui, não confundam, tá? Sempre para eu acessar o conteúdo, eu vou ter que fazer esse acesso via café. Esse meu espaço que tem aqui é um perfil que eu crio no próprio site. Também isso aqui é opcional, não é isso aqui que vai me dar o acesso. No meu espaço aqui eu posso criar para eu salvar, por exemplo, os meus favoritos nesse site. A gente não vai fazer isso aqui agora. Para a gente, basta que nesse momento eu mostre para vocês essa questão do acesso que me fornece o conteúdo é o mesmo conteúdo que vocês teriam dentro da universidade. Aqui no site do portal, eu já posso iniciar minhas buscas aqui, ó. Olá, o que você está procurando? Aqui eu posso iniciar a minha busca. Mas também, depois vocês podem também dar uma olhada nessa tela do portal aqui, ele vai ter alguns destaques aqui na página inicial, administrador institucional, vai falar sobre os cursos, sobre o acesso remoto ao portal de periódicos, tem guia de utilização. Aqui tem treinamentos. Que treinamentos são esses aqui? São treinamentos que a própria equipe do portal fornece. Então, não só da estrutura do portal, mas também algumas bases disponibilizadas, bases assinadas pelo portal. Então, vocês também podem se inscrever nesses treinamentos oferecidos aqui pela própria equipe do portal, que é lá de Brasília. Quanto ainda fazer as pesquisas, então eu posso iniciar uma pesquisa aqui. Então, deixa eu até pegar uma daquelas pesquisas que eu coloquei para vocês, a primeira lá, ó, que eu tinha colocado sobre Alzheimer em imunoterapia. Eu posso colocar essa pesquisa dessa forma aqui no próprio, na tela inicial aqui do portal e pedir para buscar. E aí ele vai buscar aquele assunto que eu estou colocando. Então, o portal, ele oferece, deixa eu ver aqui, ele oferece algumas opções de busca. Então, eu busquei aqui documentos que contêm o termo Alzheimer e também que tem que ter ao mesmo tempo imunoterapia. E ele vai me dar uma série de resultados aqui. Ó. No meu caso, 3.803 resultados. Né? E depois a gente vai passar por esses resultados aqui. Deixa eu só voltar aqui, ó. Eu vou no menu, a gente tem o menu sobre, e eu tenho o menu também acervo. Então, essa mesma busca que eu fiz aqui, ela está disponível nesse menu acervo, buscar assunto. Então, o portal eu posso fazer buscar assunto que eu busco no conteúdo que é disponibilizado por algumas bases do portal. Ele não pega, já que ele é um portal, ele não é uma base de dados. Ele captura essas informações de diversas bases e coloca numa caixinha de busca única para a gente aí. Só que eu também posso fazer a busca pela própria base de dados. Então, eu tenho aqui lista de bases disponíveis, eu tenho também outra busca, que é a busca lista de livros, e tem a lista de periódicos. Então, primeiro que a gente vai fazer a busca por assunto, depois a gente passa pelas outras aí. Então, se eu clicar aqui, ó, ou na página inicial que eu estava, que é essa aqui, olá, e tem essa caixinha de busca, mas ela também está disponível aqui em buscar assunto. Então, aqui no buscar assunto,
vou repetir a busca, vai aparecer a caixinha de busca novamente, coloco aqui o termo da busca que eu quero e vou pedir para buscar. Ele vai fazer a busca aqui para a gente. Deixa eu só retornar aqui. E aqui ele vai me dar os resultados, né? Aqui ele só tem uma mensagem aqui para a gente. A Scopus, que é uma base da editora Elsevier, isso aqui é só informação, tá, gente? Disponibiliza centenas de artigos de revistas científicas e capítulos de livros relacionados a monkeypox, né? Que podem ser acessados gratuitamente. Assim como na época da Covid, essas bases, mesmo sendo bases, só para comentar isso aí para vocês, mesmo sendo bases de acesso pago, acesso restrito, todo o conteúdo das publicações relacionadas à Covid-19 estavam disponibilizando gratuitamente, eu podia acessar gratuitamente esse conteúdo. E aqui foi acontecer a mesma coisa com a varíola do macaco, né? Que eles estão disponibilizando gratuitamente também esses artigos relacionados a essa doença, tá? Aqui, ó, Alzheimer e imunoterapia que eu coloquei, então aqui vou receber, né, vou localizar, eu vou recuperar documentos que tenham as duas coisas ao mesmo tempo, que é o termo Alzheimer e também, por obrigação, não pode ter só Alzheimer, ele tem que ter as duas coisas, Alzheimer e imunoterapia. E eu tive 3.803 resultados. Eu falei com vocês que esse operador AND, ele é um operador implícito em todas as minhas buscas. Então, se eu deixo de utilizar o operador AND, é a mesma coisa. Vamos ver se ele vai fazer eu passar vergonha aqui, porque ele tem que dar o mesmo resultado. Então, eu retirei, deixei só um espaço entre os termos e faço a busca. 3.803 resultados. Então, é a mesma coisa, né? Então, aqui eu tenho os resultados. Do meu lado esquerdo, eu tenho as opções para eu refinar essa minha pesquisa. Essa minha pesquisa aqui está muito básica. Uma também que, às vezes, eu não vou olhar esses 3.803 resultados. Ele vai me dar o título, os autores, vai me dar um resumo, vai falar onde que foi publicado. Deixa eu voltar aqui, ó. Onde que foi publicado, né? O nome da revista, o ano, o volume, o número, enfim. E aqui ele vai me falar aqui, ó, texto completo disponível. Então, para eu acessar, eu venho aqui no texto completo disponível. O padrão dessa busca aqui, que ele me recupere, que ele me retorne aquilo que ele está disponível como texto completo, né? Porque são de revistas de acesso aberto ou revistas que foram assinadas pelo Portal CAPES. Então, eu clico aqui no texto completo disponível e aí ele vai me passar direto para o artigo. O padrão é que ele passe direto para o artigo que eu selecionei. Então, tem aqui, ó, ele é dessa revista, ele é disponível, essa revista está dentro dessa base aqui chamada Wiley, e aqui tem as informações, ó, os autores, o título, o resumo, o texto completo está aqui, né? Tem todas essas informações. E normalmente eles me dão a opção do texto aqui em HTML também, mas eu tenho a possibilidade de baixar aqui o PDF. Então, eu vou clicar aqui, ó, e baixo o PDF que eu preciso, e aí, enfim, eu vou utilizar da forma que eu quiser aí. Então, aqui eu baixo esse PDF que eu preciso aqui. Então, aqui, ó, vou deixar ele primeiro preparando aqui, abriu aqui o PDF, eu vou baixar, vou utilizar da forma que eu preciso, tá? Então, como que eu fiz para acessar o documento? Eu clico no texto completo disponível. Se eu clico aqui, ó, em cima por exemplo, das informações aqui dos artigos, ó, ele vai me dar, abrir, expandir um pouquinho aqui, olha, o artigo, ele me fala o que é também, tá, gente? Aqui ele está falando que é um artigo, mas pode ser capítulo de livro, pode ser tese, né? Enfim, ele me deu as informações, o resumo completo aqui, os detalhes, aqui eu tenho o link para o texto completo, é um periódico de acesso aberto, então ele não paga para eu acessar, né? E ele é um periódico que a gente fala revisados por pares. Periódico, para ser periódico científico, ele tem que ter esse processo de revisão por pares. Então, é do primeiro item, vamos dizer assim, primeira condição para um periódico ser científico, que ele seja revisado por pares. Então, quando eu submeto um artigo
para um determinado periódico, vai ter os avaliadores que vão fazer essa avaliação para ver se o meu periódico é aceito ou não por uma revista científica. Então, esse é o processo de avaliação por pares, aí é de forma simplificada, né? Então, aqui eu tenho as informações do artigo. Eu posso também, ó, essas informações estão aqui, não é o texto completo ainda, porque o texto completo eu tenho que clicar no link texto completo. Mas eu posso enviar essas informações aqui, ó, título, resumo, eu posso enviar para esse formato BibTeX, para utilizar em outro software, eu posso salvar no formato RIS, porque depois eu posso utilizar, por exemplo, no Mendeley, ou então no... Como é que fala? Esqueci o nome, gente. Do EndNote, ou aqui envia para o EndNote direto. Esse software, RefWorks também, só que aqui eu nunca utilizei, são softwares que ajudam para a gente escrever um texto da gente, que ele vai formatar a referência, as citações, então ele vai nos ajudar por isso. Então, aqui eu posso salvar para utilizar nesses softwares, né? Aqui, se eu quiser a própria referência aqui, ó, ele vai... Deixa eu clicar aqui para eu ver o que ele vai criar para mim. Mas ele tem só as opções, poucas opções aqui. Por exemplo, o ABNT ele não aparece. Referência bibliográfica, ele formata nesse formato APA, Chicago, esse MLA aqui, Harvard. E aí ele já me deu num formato qualquer que eu posso copiar e utilizar em outro lugar. Eu posso pedir para imprimir essas informações, não é o artigo completo, são somente essas informações aqui da tela, ou também eu posso enviar por e-mail, tá? Então, essas opções que eu tenho aqui para os próprios artigos. Eu tenho outras opções aqui também que vocês podem ver, ó. Eu posso adicionar tags para esse artigo, é como se fosse para eu organizando isso aí. Ah, esse artigo fala sobre tal coisa, eu vou adicionar, né? Então, eu poderia fazer esse tipo de coisa aqui. Eu não utilizo muito isso aqui, mas mesmo é só o texto completo aqui que ele vai me mandar para o texto completo desse artigo, tá? Se eu quero sair daqui, eu vou clicar no X e eu volto para a minha tela de resultados. Então, para eu acessar os resultados, basicamente é isso. Então, aqui também tem outras opções, ó, referência bibliográfica, que eu não preciso entrar lá dentro do texto, enviar por e-mail, eu posso adicionar esse item. Eu falei com vocês que na página inicial aqui eu tenho a opção de criar um espaço, eu vou criar um cadastro para mim aqui dentro. E lá dentro eu posso salvar, por exemplo, os meus artigos favoritos. Então, como que eu vou fazer isso? Para mandar para esse espaço. Ah, eu gostei desse artigo, dessa informação aqui que eu posso utilizar em um outro momento. Eu vou clicar e ele vai enviar, se eu estiver logada, para esse meu espaço lá dentro, e lá dentro eu vou organizar as minhas pastas com os conteúdos que eu coloquei, que eu salvei aí como favoritos, tá? Então, aqui eu estou mostrando para vocês essa tela inicial. Eu vou pegar uma outra... Vou pegar aquela do jejum intermitente também. Como que eu vou fazer? Todas aquelas coisas que a gente viu na formação da estratégia de busca, eu vou utilizar aqui dentro. O que eu estou fazendo aqui? Eu já pensei primeiro no assunto que eu queria, eu já identifiquei os termos relacionados, eu pensei em como que eu vou formar essa minha estratégia de busca, agora eu vou utilizar em alguma base ou algum recurso de busca aí. Então, essa do jejum intermitente, coloquei e eu vou fazer as minhas pesquisas. Então, tudo aquilo, eu nem vou fazer uma por uma aqui, porque a gente já viu como que a gente faz. Eu já mostrei para vocês como funcionam esses operadores aí. A mesma coisa, que deu, lógico, que dá uma coisa muito ampla, 1.190. Como que eu resolveria, porque tem 1.190 resultados, quase 1.190 não, 190 mil. Tem quase 191 mil resultados aqui. Claro que eu poderia, já que isso é coisa demais para eu verificar, eu vou mexer aqui nas minhas opções aqui para refinar a minha busca. Ah, eu quero só artigos, eu quero só conjunto de dados, eu quero só capítulo de livro relacionado a isso. Né? Então, tem algumas opções aqui. Ah, eu quero da data, refinar, por exemplo, pela data de publicação. Então, tem as opções aqui. Mas se isso aqui também está muito ruim, não quero só isso aqui, isso aqui está muito amplo, eu tenho que mexer na minha estratégia de busca para até eu chegar aqui em uma opção que seja viável para eu verificar, né, gente? Eu falei com vocês, todos eles que estão ligados pelo operador OR, de cara, eu vou colocar aí entre parênteses, né, como eu falei com vocês, eu vou colocar um outro termo aqui, sei lá, deixa eu pensar aqui. Vou pensar em um outro termo aqui.
Deixa eu ver aqui. Vou colocar aqui para esse jejum intermitente, mas eu quero que traga isso também relacionado à perda de peso. Então, se eu coloquei um outro termo aqui, entre, pode ser toda essa forma aqui de jejum intermitente, entre a perda de peso, provavelmente ele vai diminuir os meus resultados aqui, porque eu estou colocando mais uma condição aqui para eu fazer essa minha pesquisa. Então, de 190 mil resultados, quando eu coloquei com o outro termo, que era perda de peso, ele já diminuiu aqui para 9.224. Então, vocês estão vendo que aqui eu consigo e eu vou alterando a minha estratégia de busca de acordo com aquilo que eu preciso fazer, né? O que eu preciso para a minha pesquisa, né? Eu coloquei aqui para vocês também, só para vocês quiserem depois replicar, vocês vão conseguir ver. E aí tá essas informações. Ela está falando aqui que essa interface ficou bem mais bonita que a antiga. Foi uma tentativa mesmo deles colocarem uma coisa mais limpa, né? Mais fácil, mais... esse mesmo, esse padrão de ser uma coisa menos rebuscada possível aí mesmo nessa interface. Então, aqui, gente, eu posso fazer essa pesquisa, eu vou modificando a minha estratégia de busca, isso faz modificar, então, os meus resultados, enfim, eu vou trabalhar com essas questões aqui. Então, aqui a gente está utilizando a busca por assunto. Eu estou utilizando essa busca por assunto, ela não é em todos os recursos disponibilizados pelo portal da CAPES, porque eu falei com vocês que o portal da CAPES, ele é um portal que vai me dar acesso a diversas outras fontes de informação. Mas no sentido de eu fazer uma pesquisa mais de forma, como que eu posso dizer, mais de uma forma assim, eu não tenho que ter muito controle, eu quero ser uma pesquisa exploratória sobre um determinado assunto, beleza, eu posso utilizar essa interface do Portal CAPES, porque eu não tenho controle. Quando eu faço essa pesquisa, ele não está me dando 100% daquilo que está disponível aí sobre um determinado assunto. Ele me recupera para mim uma fração, e ele não vai me falar aqui que fração é essa. Né? Ele vai trazer um tanto para mim. Quando eu vou fazer uma pesquisa que não seja uma pesquisa exploratória, mas eu tenho que ter uma pesquisa que me fale exatamente quais bases eu estou utilizando, quantos resultados eu tive em cada uma das bases, aí eu vou fazer essa pesquisa dentro da própria base de dados. Onde que eu vou achar essas bases? Eu posso achar pelo Google, quando é uma base de acesso gratuito, por exemplo, Cielo. Se eu for fazer uma pesquisa no Cielo, eu posso ir lá no próprio Google e colocar lá Cielo, que ele é de acesso aberto, é uma excelente base brasileira de acesso aberto, eu não preciso do portal para eu acessá-la. Só que muitas bases eu só consigo acessar porque o portal faz assinatura. Então, como que eu vou chegar até essa base de dados? Eu vou em acervo, lista de bases, e aqui, ó, as bases de dados reúnem diversos tipos de conteúdo científico, sejam artigos, resumos, referências, estatísticas, tese, dissertação, material audiovisual, outros, enfim, ele faz uma descrição ali para a gente. E aí eu estou querendo pesquisar sobre aquela questão que eu coloquei ali do jejum intermitente e perda de peso. Só que é interessante que eu faça essa pesquisa, por exemplo, uma base da área de saúde, se for o caso. Eu já sei o nome da base, o que eu vou fazer? Eu poderia clicar aqui e digitar o nome da base, PubMed. PubMed também é outra coisa, tá, gente? Eu estou utilizando aqui no Portal CAPES, eu sei o nome dela, mas eu não preciso do Portal CAPES para acessá-la, não, porque a pesquisa nela, eu consigo fazer a pesquisa sem ser pelo Portal CAPES, se eu digitar lá no Google PubMed, tá? Só que muitos artigos que aparecem lá, eu só consigo acessar o texto completo porque a gente tem a assinatura dessa revista pelo Portal CAPES. Mas eu também posso acessá-la por aqui, ó, PubMed, peço para enviar, eu já sei o nome da base que eu preciso, então é essa aqui, ó, Medline/PubMed, via Biblioteca Nacional de Medicina. O tipo da base, ele vai me falar que é uma base referencial com resumo. O que significa isso, gente? Toda vez que eu vir aqui uma base referencial com resumo, isso significa que ele vai privilegiar aí as informações sobre o documento que eu vou recuperar. Nem sempre eu vou ter acesso ao texto completo, tá? A base referencial com resumo são bases que eu utilizo para fazer esses levantamentos bibliográficos. Eu quero uma pesquisa bibliográfica sobre um determinado assunto. Que tipo de base normalmente que eu vou utilizar? São bases referenciais com resumo. Porque a base referencial com resumo, lá dentro, eu vou ter, se for o caso de artigos, né?
eu vou ter artigos de diversas revistas e de diversos editores ao mesmo tempo. Eu não estou... Quando eu pego, por exemplo, uma base que ele me fala que é texto completo, base de texto completo, normalmente ela é de um único editor. Então, eu vou mostrar a diferença ali para vocês. Então, quando eu faço essas pesquisas mais abrangentes, que eu quero um determinado... ver tudo que foi publicado sobre um determinado assunto, eu faço busca nessas referenciais com resumo. Isso, para a gente, hoje não está sendo tão claro mais, porque mesmo a base sendo referencial com resumo, se ela tiver o texto completo agora nesse formato, disponível pela internet, ele vai linkar com o texto completo para a gente. Então, mesmo ela sendo referencial com resumo, muita coisa eu vou recuperar, tá? Mas antigamente não, se era referencial com resumo, eu só tinha mesmo as informações, era o título, resumo, o autor, palavras-chave, e aí eu ia ter que ir até a biblioteca, por exemplo, pessoalmente, verificar nas revistas da biblioteca se eu tinha acesso a esse documento que eu preciso. Agora não, mesmo ela sendo referencial com resumo, quando tem o texto completo disponível, seja gratuitamente ou seja assinado, ele já vai disponibilizar para mim. E aqui nesse botão de ação, aqui do lado direito, eu tenho informação aqui ó, sobre a base. Que base é essa? Nome alternativo dela é o Medline, ele é um tipo de base referencial com resumo, ele vai me dar uma descrição e quais as áreas que ele cobre. Aqui ele nem está falando, não é da área de acesso público, index de literatura especializados na área de ciências biológicas, enfermagem, odonto, medicina, veterinária e saúde pública. Para eu acessar, eu clico, ele vai abrir a base que eu selecionei em outra tela. E aqui eu vou fazer a pesquisa que eu quero. Lembra da pesquisa que eu fiz lá sobre o jejum intermitente lá na própria tela do portal? Eu vou repetir, né? Já que eu já pensei na estratégia, eu vou fazer a pesquisa aqui. Então, aqui eu não preciso nem conhecer muito a estrutura da base. Claro que ela tem outros recursos, tá, gente? Mas eu estou falando a busca básica. A gente não está entrando dentro de cada um dos recursos. Faço a pesquisa, utilizando né, os operadores, igual eu falei com vocês, fiz a pesquisa e ele me retornou 5.612 resultados aqui. Esse caso aqui funciona da mesma jeito. Eu tenho as opções para eu refinar a minha pesquisa, eu tenho refinar por ano, eu quero entre 2010 a 2022, estou refinando, né? Então aqui ele vai me mostrando para eu acessar o artigo, ó. Aqui ele já está me falando, ó, free, né? Então está disponível. Nesse caso aqui ele não está me falando free, mas se for uma revista que eu tenho acesso, ele vai me dar o acesso, porque tem umas coisas que são assinadas pelo Portal CAPES. Então, nesse aqui, ele nem falava que era livre, ó. Só que aqui ele já está me falando que eu tenho o texto completo disponível pela Elsevier, que essa base da Elsevier é assinada, uma das bases da Elsevier é assinada pelo Portal CAPES. Então, aqui, ó, documento, vou clicar aqui no texto completo e ele vai me dar o texto completo aí desse artigo que eu selecionei. Então, aqui, as informações do artigo, e salvar aqui o PDF, tá? Então, aqui, o que a gente fez, pessoal? Nós entramos no clicar acervo, não mais a busca de assunto, eu estou querendo a lista de base, eu vou identificar uma base que eu preciso. Aqui eu já falei, o nome dela é PubMed. Aí eu cliquei lá dentro do PubMed, igual a gente fez aqui, ó. Opa. PubMed, pedi para enviar. Ele me mostrou, eu quero esse aqui mesmo, que é essa referencial com resumo. Eu cliquei nela, ele abriu a página do PubMed e eu vou fazer uma busca específica lá dentro do PubMed. Que aí, quando eu coloquei aqueles termos lá dentro do PubMed, aí eu sei que ele está recuperando, naqueles termos que eu coloquei, tudo que o PubMed tem. Aqui no Portal CAPES, quando eu falei, ele recupera só uma fração de diversas fontes, tá? Então, aqui também, ó, vou no lista de bases. Eu quero saber, por exemplo, eu citei uma base que é o Web of Science. Web of Science. Eu vou escrever aqui Web of Science, clico em enviar. E aqui, ó, é essa que eu estou querendo aqui, Web of Science, coleção principal. Referencial com resumo também. Vou clicar aqui para eu ver as informações da Web of Science, referencial com resumo, base multidisciplinar, que indexa somente os periódicos mais citados em suas respectivas áreas, enfim. Tem as informações aqui da Web of Science, quais as áreas que ele cobre. Então, eu falei que é uma base multidisciplinar, então tem todas essas áreas. Enfim, para eu acessar, eu clico
E aí eu vou fazer uma pesquisa com aqueles termos que eu quero dentro da própria Web of Science, né? É a mesma coisa que a gente fez aqui no PubMed. Então, eu estou usando o portal para chegar até uma base que eu preciso. Eu não preciso, claro que o Web of Science tem vários outros recursos, tá, gente? Eu estou falando só do básico aqui mesmo, que era só colocar os termos, utilizando aquelas dicas que eu falei com vocês, os operadores, as aspas, uso dos parênteses, enfim. É uma base referencial com resumo, eu vou clicar para pesquisar, ela está pesquisando em todos os campos, ela me deu 8.015 resultados. Ela é uma base referencial com resumo, eu falei que ela não tem obrigação de me dar acesso ao texto completo, só que muita coisa já está disponível. Então, aqui, ó, texto integral gratuito da editora. Aqui também, ó, texto enviado gratuitamente pelo repositório, texto integral disponível, tá? Então, quando ele tem, ele já vai me mostrar. Esse caso aqui ele não tem, mas se eu clicar aqui no SFX, ó, toda vez que aparecer esse botãozinho também, eu clico que ele vai verificar se ele é assinado pelo portal. Se ele é assinado pelo portal, ele já vai disponibilizar o texto completo. Nesse caso aqui, ele falou que não é. Ó, o texto integral desse documento não está disponível pelo portal de periódicos, tá? Mas isso não é erro, tá, gente? Esse aqui é a base, vocês viram lá que a informação que era referencial com resumo. Então, o que ela tiver completa, ela vai me dar. O que não tiver, a gente vai ter que buscar de uma outra forma, né? E aí poderia ser em papel mesmo, ou comprar o acesso, ou verificar outra instituição que tem o acesso e pedir o artigo, enfim. Então, essa aqui é a base Web of Science. Ah, se eu sei em outra base, eu vou digitar, se eu já sei o nome. A gente não sabe quase todas as bases que a gente tem. Eu digito o nome aí, mas se eu não sei, eu posso aqui, eu estou buscando por título, mas eu também posso buscar por área do conhecimento. Então, eu vou clicar aqui em busca por área do conhecimento. Vou clicar aqui, eu quero ver todas as bases, a área do conhecimento, para a área de ciências biológicas. E aí eles têm as sub-áreas das ciências biológicas. Todas as bases dessa área, 63, uma base pode estar disponível em mais de uma área ao mesmo tempo, tá? Porque às vezes ela não cobre só ciências biológicas, mas ela cobre também ciências biológicas e ciências da saúde, por exemplo. Né? Então, eles cobrem essas áreas próximas. Aqui, então, selecionar ciências biológicas, eu poderia selecionar, eu quero ver só de biologia geral, só que cobre a área de genética, só morfologia, só fisiologia, enfim. Só microbiologia. Vou clicar aqui, quero que me mostre somente aquelas da microbiologia. Vou pedir para enviar, e ele vai me mostrar as bases que eu tenho. Academic Search Premier, na verdade, todas que vocês virem com essa aqui, EBSCO na frente, que é um editor, a gente teve o acesso cortado, tá? Então, isso aqui nós não vamos conseguir pesquisar. Mas eu tenho esse aqui, Cell Press, ACS, Journals, de Aquacultura, essa Gale, American Society of Microbiology. Então, vocês estão vendo que pelo tipo tem referencial com resumo e tem textos completos. Textos completos, obras de referência, que são dicionários, enciclopédias. Eu tenho outros tipos aqui, ó, patentes. Então, eu tenho a base de patentes, eu tenho a base só de estatísticas. Então, eu tenho várias bases aí. Quando vocês veem aqui, por exemplo, textos completos, é legal ter uma base de texto completo. Só que base de texto completo, quando eu vou fazer uma pesquisa que eu quero saber tudo que foi publicado sobre um determinado assunto, normalmente eu utilizo base referencial com resumo, porque ela vai ter documentos de vários editores, várias revistas num único lugar. Quando eu pego uma de texto completo, por exemplo, essa aqui, ó, Oxford Journals, que é da Universidade de Oxford, né? É uma base de texto completo, é uma excelente base, só que lá dentro eu só tenho revistas da Oxford. Lá dentro eu não tenho revistas de outro editor, então ele vai ficar muito só restrito àquele próprio editor. Mesma coisa acontece aqui, ó, com as outras também, da Royal Society, né? Lá dentro eu vou ter revistas somente da Royal Society, da Sage, né? Vou ter revista só da Sage. Ou então, por exemplo, essa Science Direct, uma excelente base, né? Editora Elsevier, texto completa, tem revista de todas as áreas do conhecimento, mas somente as revistas da Elsevier. Então, por isso, quando eu faço sobre tudo que foi publicado por um determinado assunto, eu utilizo referencial com resumo, para eu não ficar focada só nas revistas de um determinado editor.
Mas se eu estou fazendo uma busca só exploratória mesmo, para eu identificar, eu quero saber se tem artigos em algum lugar, beleza, eu posso pesquisar texto completo também. Mas naqueles trabalhos que eu quero, tudo que foi publicado sobre um determinado assunto, eu utilizo normalmente bases referenciais com resumo. Então, aqui, ó, por exemplo, eu coloquei pelo área do conhecimento ciências biológicas, subcategoria microbiologia, aí me deu esse tanto de base aqui, eu vou escolher aquela que eu quero, né? Por exemplo, sei lá, vou pegar essa aqui, ó, Betan Science. Eu não conheço essa base, o que ela traz? Vou clicar na informação dela. Betan Science oferece acesso a 37 títulos em texto completo da Betan Science, dedicados à área da ciência da saúde, com ênfase em farmácia, biomedicina, biologia, medicina molecular, enfim. Tá, tem essas informações. Para eu acessar a base, clico e ele vai me redirecionar para a própria interface da base de dados, tá? Quando eu faço a pesquisa na tela inicial do portal, ele não pega todas essas bases. Então, por isso, quando eu quero fazer uma busca mais completa, eu prefiro vir e entrar dentro da base e fazer uma pesquisa dentro da própria base de dados. Aqui ele está abrindo ainda a tela. A professora Silvia está falando ali da questão do artigo, quando ela não tem acesso, normalmente escreve para o autor que eles fornecem. Normalmente acontece isso mesmo, professora. E isso é muito interessante, porque se eu tiver que comprar, às vezes, pelo próprio editor, normalmente é em dólar e está muito caro, né? Então, o caminho mais tranquilo mesmo é esse, de entrar em contato com o autor. Para aqueles sites também que a gente tem, ResearchGate, essas coisas, a gente entra em contato com eles lá, que eles disponibilizam para a gente. Tem que buscar, Arthur, essas vias alternativas mesmo, tá? Tinha um serviço que era muito comum também, que as bibliotecas ofereciam, né? Até hoje oferece ainda, que é o tal do Comute. Você não conseguiu achar um documento, um artigo que vocês precisam, não conseguiu encontrar o autor, enfim. Entre em contato com a biblioteca de vocês, no caso de vocês tem a biblioteca do ICB, que a biblioteca pode tentar fazer isso ainda com o Comute, né? Então, a gente vai buscando essas alternativas mesmo, porque se for uma coisa essencial aí que eu achei, eu estou fazendo uma pesquisa sobre um determinado assunto, achei um artigo, um paper ali que eu preciso, nossa, parece muito bom, vi o resumo, enfim, eu vou tentar encontrar esse documento aí, já que ele é essencial aí para mim, né? Então, vou fazer dessa forma. Abri a base que eu selecionei, que é essa que a gente falou, da Betan Science, e aqui tem caixinha de busca. Caixinha de busca também, eu faria a mesma pesquisa. Eu estou só copiando a pesquisa aqui, tá, gente? Eu nem sei se vai ter, porque aqui eu não estou pegando exatamente, eu estou selecionando. Eu tenho que selecionar a base de acordo com aquele assunto também que eu preciso. Se eu for usar essa base, que é Betan Science, que eu escolhi para a área de microbiologia, claro que ela deve cobrir áreas correlatas aí também. Se eu fizer uma pesquisa da área de educação, claro que eu não vou encontrar aqui, porque eu tenho que verificar qual a área, cobertura de assunto que a base traz aí para mim. Aqui eu vou repetir a mesma pesquisa, que provavelmente ele vai encontrar alguma coisa aqui nessa base também. Um resultado só, porque não é o foco da base, não era esse, né? Mas aí eu coloquei aqui a informação e encontrei um único resultado. Então, o que a gente fez aqui? A gente fez a busca por assunto, que é na própria estrutura do portal, e eu estou fazendo a busca nas bases de dados. Eu posso digitar o nome da base, se eu já sei, ou buscar por área do conhecimento. Então, eu quero para a área, sei lá, de saúde, e eu quero cardiologia. Então, vou pedir para me mostrar quais as bases que eu tenho para essa área. Uma outra opção, além da busca por título e por área do conhecimento aqui, é a busca avançada. Aqui na busca avançada, eu poderia dar algumas outras informações. Eu quero só a base do editor tal, sei lá, vou colocar aqui, ó, Elsevier. Eu quero ver todas as bases do editor Elsevier que eu tenho. Eu vou pedir para enviar. Ele vai me mostrar todas desse editor Elsevier. Outra opção, vou colocar a lista de bases, vou voltar aqui, busca avançada. Essa aqui do editor nem é tão comum, não, mas eu quero ver, selecionar por tipo. Eu quero ver todas as bases de patentes que eu tenho, independente do editor, independente do nome. Coloquei isso aqui, ó. Peço para enviar. Ou eu posso combinar essas informações. Eu quero ver todas as bases de patentes, mas do editor tal, por exemplo. Ele vai me mostrar. Então, tem essas informações.
E aqui, ó, no busca avançada de novo, eu tenho por área do conhecimento também. Eu posso selecionar um tipo, eu quero ver bases, sei lá, de normas técnicas, mais somente para a área de exatas, por exemplo. Né? Então, poderia ser alguma coisa desse sentido também. Aqui, ó, o que eu acho interessante também, que eu consigo ver todas as bases nacionais, independente da área. Eu poderia selecionar uma área também, ou base de acesso gratuito. Eu quero ver todas que eu tenho de acesso gratuito, que o portal, já que ele disponibiliza também cerca de 1/3 do conteúdo, já é de acesso gratuito. Outra coisa aqui que eu também coloco aqui também, ó, só para vocês verem, não coloquei nem o nome de editor, nem o nome de base, mas eu vou pegar aqui só pelo tipo, vou colocar audiovisuais. Então, aqui na base audiovisuais, vou pedir para enviar. Ele vai me mostrar quais bases que eu tenho audiovisuais aqui. Então, eu tenho aqui essa Bagel House, ela tem algum conteúdo audiovisual. Tem umas aqui na área de música, por exemplo, Music Online, que eu posso formar playlists e ouvindo playlists, enfim, tem outras áreas. Tem uma aqui bem interessante, que é da área de anatomia humana, que é a Primal Pictures. Ela é completamente audiovisual, então não adianta eu fazer pesquisa textual igual eu faço aqui, não, que não vão funcionar. Mas eu clico aqui na Primal Pictures, por exemplo, ela é uma base audiovisual. Espera ele abrir aqui. Deixa eu verificar. E aí, eu posso utilizar, por exemplo, se eu quero fazer um trabalho que eu preciso de uma imagem, né, da área de anatomia, ou eu preciso utilizar uma apresentação, eu consigo ter essas imagens. Então, ela é bem interativa aqui. Depois vocês podem dar uma olhada nessa base aqui mesmo. Deixa eu colocar aqui na página inicial. Modelos 3D, tem muita coisa disponível aqui para gente. Cabeça e pescoço. Vou ver se ele está me mostrando aqui. Ele não está mostrando a tela aqui para vocês, não. Deixa eu parar aqui e vou compartilhar de novo. Então, aqui está... eu peguei uma imagem aqui de cabeça e pescoço, eu posso rotacionar essa imagem. Enfim, eu tenho informações do Atlas aqui 3D. Então, eu vou pegando uma estrutura, ele vai me dar informação, que estrutura é essa que eu peguei. Né? Então, tem todas essas opções aqui para eu ir navegando aqui nessa base. Então, foi só uma curiosidade. Então, o Portal CAPES, ele tem tantos recursos aqui, né, que a gente, às vezes, nem sabe. Então, como que eu vou ficar sabendo dessas coisas? Eu vou lá nas opções lá do buscar base e, deixa eu ver aqui, compartilhar novamente. Como que eu vou ficar sabendo disso? Eu fui lá no lista de bases, eu pedi tipo audiovisuais e vi essa opção dessa base aqui. Então, às vezes, eu não sei todas as bases que tem, mas eu vou sair procurando aqui mesmo no lista de bases. Outra opção que eu tenho aqui também, eu tenho lista de livros. Então, os livros, os treinamentos... permite localizar exemplares completos, capítulos, anais de congressos, relatórios, entre outros tipos de publicações não seriadas, que não são periódicas, né? Então, aqui eu posso pesquisar sobre palavra do título, palavra no capítulo, ou pelo número de série do livro. Normalmente é muito comum que eu não saio copiando esse número do ISBN do livro. Ou eu posso também pesquisar por um autor, por iniciais do autor, ou pelo fornecedor. Falo com vocês que a gente não tem tantos livros disponíveis aqui, não, mas tem pouca coisa, mas tem, né, sobre livros aqui. Eu peguei, por exemplo, desse editor aqui, ó, não coloquei nenhum título, nem ISBN, nem nada. Eu quero ver desse editor, que é BioOne, que é na área de biológicas. Vou pedir para me mostrar, pesquisar, e ele vai me mostrar os livros que eu tenho desse editor BioOne. São somente 27 livros. Então, ele tem aqui esses livros para eu acessar, ó, texto completo, disponível, avaliação rápida da biodiversidade, dos sistemas aquáticos, enfim. Eu vou clicar e ele vai
abrir, então, o livro, ou às vezes ele abre o livro completo ou vai abrindo capítulo por capítulo. Aí a gente tem que verificar aí, deixa eu mostrar aqui para vocês. Nesse caso aqui, ó, o livro, aí ele disponibiliza capítulo por capítulo, ó. Prefácio, resumo executivo, não sei o que, download do PDF de um por um aqui, tá? Então, eu tenho essas opções aqui. Então, eu fui onde? Onde que eu cheguei até esses livros? Eu fui lá no acervo, lista de livros. E aí eu posso digitar um título, palavra do título, né? Ou o autor, ou no caso que eu fiz aqui, são editor fornecedor. Aqui também a gente coloca, eles colocaram como editor fornecedor livros em português. Independente do editor, deixa eu ver se está aqui ainda, livros em português. Independente do editor, independente da área, ele vai listar todos os livros que eu tenho aqui em português. Não é muita coisa ainda, 149 livros aqui para mim. Então, tem esses livros disponíveis aqui. E, finalmente, aqui, para a gente, partindo agora para finalizar mesmo essa apresentação, eu tenho a lista de periódicos. Assim como eu tenho de bases, eu tenho de livros, eu tenho de periódicos, que são as revistas disponibilizadas, revistas científicas aí disponibilizadas pelo Portal CAPES. Eu tenho 40.540 revistas, dentre os conteúdos, revistas assinadas, e ainda aquele conteúdo que é também selecionado, mas é conteúdo de acesso gratuito, né? O que eu posso fazer? Eu posso selecionar também, digitar o nome do periódico, parte do nome da revista aqui, e fazer a busca. Ou então, eu posso selecionar pela área do conhecimento. Eu quero ver as revistas, por exemplo, para a área de ciências biológicas, e ainda poderia ser pelas sub-áreas, mas eu vou deixar só a área de ciências biológicas mesmo, geral, que eu vou ter, então, 3.794 revistas para a área de ciências biológicas. Peço para fazer a pesquisa. Ele vai listar para mim aqui, então, as 3.794 revistas para a área de ciências biológicas. Então, aqui, ó, esse Biotech, acesso parcialmente ou totalmente aberto. Então, ele vai listando cada uma dessas revistas aqui, ó. Texto completo disponível pela Springer Nature. Então, cliquei na revista, eu tenho informações sobre ela, quando eu clico no título, texto completo disponível desde 1996. Para eu acessar, eu vou clicar aqui, ó, texto completo disponível, ou então nessa página aqui mesmo, ó, texto completo disponível. E aí ele vai levar diretamente para a revista que eu preciso. Tá? Então, eu falei que a gente pode também fazer uma pesquisa direto pela revista científica. Eu não estou pegando uma base, mas eu estou pegando direto a revista que eu preciso. Né? Então, aqui, o nome da revista, né? Eu posso fazer a pesquisa, e aqui eu estou pesquisando dentro da própria revista. Então, eu poderia fazer minhas pesquisas aqui dentro dessa própria revista. Se eu não quero dar pesquisa por assunto dentro da revista, eu vou navegando pelos volumes. Então, outubro de 2022 já saiu, inclusive, de agosto de 2022, junho, abril, fevereiro, aqui de 2021. Então, eu tenho aqui a revista que eu selecionei. Então, o que eu faço? Eu venho aqui no Portal CAPES, acervo, lista de periódicos. Eu posso fazer essa pesquisa por uma área do conhecimento, para eu verificar todos os periódicos que eu tenho disponível para uma determinada área, por um determinado editor. Então, eu quero ver quais são as revistas que eu tenho para essa Sociedade Americana de Pediatria, por exemplo. Então, eu vou ver quais são as revistas da Sociedade Americana de Pediatria. Só tem um resultado, que é Pediatrics. Né? Então, eu achei dessa forma aqui pelo editor. Mas também, o mais comum, eu quero ver se uma revista tal é assinada pelo Portal CAPES. Como que eu vou fazer isso? Eu vou digitar o nome da revista, né? Sei lá, Journal American Medical Association, nem sei se tem. Já tinha aparecido ali, ó, é a JAMA, Journal of the American Medical Association. Digitei pelo menos as palavras e já apareceu, eu tenho a JAMA disponível aqui no Portal CAPES. Disponível desde 1998, né, que é o volume 279, número 1. Como que eu vou acessar?
Aqui. Agora, aqui ele vai me falar o período que ele está assinado aqui. Claro que se eu precisar de um artigo da revista JAMA, que é de 1995, aqui ele está falando que a gente tem disponível a partir de 98. Então, eu não vou encontrar, não vai ser erro. Aqui é porque realmente a minha assinatura não cobriu esse período. Se fosse a revista JAMA, eu quero pegar um artigo que saiu nessa revista lá em 1995, são aqueles casos que a gente falou. Muito antigo é difícil a gente conseguir com o próprio autor, né? Mas as bibliotecas, por exemplo, têm uma coleção muito grande ainda dessas revistas. Então, a biblioteca, por exemplo, a do Campo Saúde ou de outras instituições, ela tem essa revista, ela pode fornecer isso para a gente, né? Então, aqui é só um detalhe, porque a gente tem a revista, mas ela não tem desde o princípio dela. Então, aqui eu vou acessar somente a partir de 98. Cliquei. E aí eu vou acessar essa revista que eu selecionei. Ah, então eu quero saber se uma revista é assinada pelo portal da CAPES. Beleza, eu coloquei lá Journal América, podia digitar JAMA, enfim. Eu digitei palavra do título, né? E aí ele me mostrou lá a JAMA que eu tenho acesso desde 98. Então aqui eu tenho a página inicial dela, aqui eu tenho os volumes, né? Então eu vou clicar. Então dentro de cada uma aqui, ó, o volume corrente, né? E eu tenho os passados. Então, aqui eu tenho aquilo que eu preciso, eu acesso o conteúdo. Aqui tem uma caixinha de busca aqui em cima, tá, gente? Toda vez que tiver caixa de busca, é buscar por assunto. Só que aqui eu não estou fazendo pesquisa em várias revistas ao mesmo tempo. Aqui está dentro da JAMA. Aqui, então, eu vou buscar um assunto que eu quero, mas somente dentro dessa revista que eu selecionei, que é a JAMA. Tá? Então, aqui, ó, eu digitei o nome da revista ou parte do nome. Então, aqui, ó, Nature, por exemplo. Aí tem Nature, Nature in Conservation, Nature in Culture, enfim, eu quero Nature mesmo. Peguei, pedi para pesquisar. E ele me deu a revista Nature, texto completo disponível pela Nature desde 1997. Aqui ele me deu 2 editores diferentes, às vezes um editor não, 2 disponibilidades diferentes. Às vezes isso é interessante porque às vezes um completa o período que eu tenho de assinatura do outro. Nesse caso nosso aqui, eu falei todos que tiverem escrito EBSCO, a gente não tem acesso mais. Então aqui eu acesso pela Nature mesmo. Clique texto completo disponível. E aí ele vai abrir, então, os volumes. 2022, setembro, agosto, ele é mensal. Julho, junho, enfim. Todos eles aqui, ó, tem muito tempo. Claro que meu conteúdo lá, ele estava me falando que não é desde 1860 que eu tenho acesso, né, gente? Aqui ele está falando que eu tenho acesso desde 97. Então, de 97 para cá, eu tenho que ter acesso ao conteúdo, ao texto completo ali. Se eu não conseguir clicar e não me dê o texto completo, nesse período que ele está falando que eu tenho acesso, que é a partir de 97, aí vocês podem entrar em contato naquele direto com o portal, ou então, se der esse erro, por exemplo, você pode entrar em contato com o meu setor aqui, que a gente verifica o que aconteceu e pede solução para o portal CAPES, porque aí é um erro mesmo, né? Então, são essas as opções para eu acessar a revista. Então, eu posso digitar, insiro o título ou ISSN. Vocês viram no livro, a gente tinha o ISBN, que é o número de série para o livro. Aqui a gente está trabalhando com o número de série de revistas. Isso, normalmente, eu nunca pesquiso pelo número do ISSN. Quem, gente, em sã consciência, vai sair anotando o número de ISSN para eu fazer uma pesquisa aí? Então, eu prefiro pelo título mesmo, palavra no título da revista. Aqui a gente não está pesquisando, não é o assunto, a gente está pesquisando o nome da revista. Assim como a gente fez a pesquisa aqui, ó, buscar base, lista de base, eu estou pesquisando pelo nome da base, pelo título da base. Ou então pela área do conhecimento, pelo tipo, né? Aqui também do livro. Eu não estou pesquisando o conteúdo, o assunto lá dentro do livro. Aqui também é a mesma coisa, lista de periódicos. Eu não estou pesquisando o assunto lá dentro do periódico. Eu acho o periódico primeiro e depois lá dentro eu posso até fazer uma busca por assunto, mas aqui eu estou pesquisando pelo nome dele, assim como a busca por bases aqui, ó. Eu entro na base, lá dentro da base eu faço uma busca por assunto, tá? Então a gente tem que sempre deixar isso bem claro. E a busca por assunto aqui é aquela que a gente viu aqui na página inicial.
né? A gente faz essa busca por assunto. Aqui eu faço uma pesquisa por um assunto, que ele vai me dar resultado de diversas revistas, de diversas bases, mas isso aí é só uma fração daquilo que tem disponível no portal, nunca é tudo que está disponível. Então, por isso que eu prefiro, né, fazer uma pesquisa, eu utilizo o portal, já que ele tem diversas fontes aqui dentro dele, para depois disso eu chegar até a fonte que eu preciso e eu vou pesquisar exatamente lá dentro dessa fonte. Deixa eu só colocar aqui. Só um minutinho. Voltei a minha câmera aqui. Pessoal, então, aqui essa parte aqui do portal, eu queria mostrar basicamente nessas questões que a gente trabalhou. Nessa primeira parte, a gente fez essa apresentação dessa parte mais teórica mesmo, como montar essa estratégia de busca, e vocês montando essa estratégia de busca, sabendo como é que funcionam esses operadores, mostrar como é que funcionam essas estratégias, vocês vão conseguir fazer buscas básicas, né, que eu não preciso conhecer exatamente como funciona cada uma das bases de dados, mas vocês vão conseguir fazer pesquisas em muitos recursos. Aí eu falei outros ali, fora do Portal CAPES, eu nem preciso do Portal CAPES, eu vou mostrar aqui para vocês, para a gente finalizar, outras também. Eu poderia buscar bases pelo Portal CAPES, eu digitar, mas elas são de acesso gratuito. Vocês lembram que eu falei para vocês, ó, BDTD, que é a Biblioteca Digital de Teses e Dissertações. Eu nem precisaria do Portal CAPES para isso, não. Eu poderia já direto lá no Google digitar BDTD. Tá? Que é uma biblioteca, ele é de acesso gratuito também. BDTD. Acesso e visibilidade às teses e dissertações brasileiras. Isso que eu falei com vocês, ó. Aqui, em vez de eu pesquisar dentro de uma única instituição, por exemplo, do repositório institucional da UFMG, só para eu ver as teses da UFMG, aqui eu pesquiso nesse agregador aqui, que é a Biblioteca Digital de Teses e Dissertações Brasileiras, que ele vai me dar o conteúdo de teses e dissertações de 129 instituições. Então, isso aqui é muito interessante para a gente ver quais são os trabalhos que estão sendo desenvolvidos dentro das instituições. Eu preciso falar, olha, esse assunto que eu quero fazer uma pesquisa, que eu quero fazer o TCC, que eu quero fazer, enfim, trabalhar na minha tese, na minha dissertação, ele não é um assunto que está sendo discutido já nos outros programas de pós-graduação. Então, aí eu poderia fazer uma pesquisa. Então, se eu colocasse aqui, ó, vou colocar aquele exemplo lá de jejum, aqui posso fazer a pesquisa só utilizando termo em português mesmo, porque aqui isso é uma base brasileira, né, de instituições, até dissertações brasileiras. Mas se eu colocar também o termo em inglês, também vai aparecer que pode ser que tenha algum desses documentos que esteja em inglês. Pedir para buscar, e aqui ele vai trazer para mim, ó, 15 resultados para jejum intermitente. Efeito hipotalâmico mesmo, do jejum intermitente em camundongos, não sei o quê. Impacto do jejum intermitente no hipotálamo de camundongos. Então, ele vai me dar algumas teses e dissertações, ó. Exercício de força e whey protein durante o jejum intermitente, enfim. O autor, a data da defesa, aqui ele está me falando que é uma dissertação, se tiver tese, ele vai me informar aqui. Se eu clico aqui no título, ele vai me dar as outras informações, ó. O nome do orientador, a dissertação, ela foi na Universidade Federal do Grande Dourados, programa de pós-graduação em Ciência da Saúde, departamento, os assuntos, a área do conhecimento, e aqui o link para o texto completo dessa dissertação. Então, tem todas as informações aqui, ó. Então, eu clico. Então, aqui eu não precisaria ir dentro lá da Universidade Federal de Grande Dourados. Eu posso fazer uma pesquisa nessa biblioteca de teses e dissertações, ela já me dá documentos aí de resultados aí de 129 instituições, e se eu clicar lá, ele vai me mostrar quais são essas 129 instituições que estão presentes aí. Aqui do lado também eu tenho as opções para refinar. Olha aqui para vocês verem, de qual instituição. Esses 15 resultados vieram da Federal do Rio Grande do Sul, USP, UERJ, Grande Dourados, Paraíba, UFES, enfim. Né? Então, aqui eu faço a pesquisa que eu quero. Então, essa aqui é a Biblioteca Digital de Teses e Dissertações. Se eu tivesse vindo aqui no Google, também, ó, BDTD, e digitar aqui no Google, eu também tenho acesso, ela é de acesso gratuito. Então, o que ela traz? 129 instituições, se eu clicar aqui, ela vai me mostrar quais são essas instituições.
500 e tantas mil dissertações, 214 mil teses, um total de 781 documentos. Outra que eu falei com vocês, que eu também não preciso do portal, eu não preciso de vir aqui do lista bases, no acervo lista base para digitar, eu poderia vir direto aqui no Google, esse Oasis BR, que é da mesma instituição que publica, que é o Instituto Brasileiro de IBICT, Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Clica aqui no Oasis, o que ele vai falar? Ele é o portal brasileiro de publicações e dados científicos em acesso aberto. Então, aqui ele tem, olha, tanto de documento, ó, 4 milhões, mais de 4 milhões de documentos. Quais são os itens coletados? Ele tem artigos, né, que estão em acesso aberto, teses e dissertações, conjuntos de dados de pesquisa, livros e capítulos de livros. Usando o mesmo exemplo que eu coloquei aqui do jejum intermitente. Pesquisar, ó, buscar, e ele vai me dar os resultados aqui também, ó, 60 resultados. Aí ele me fala, aqui é um artigo, aqui é um trabalho de conclusão de curso, dissertação, trabalho de conclusão de curso, então ele vai me mostrando que tipo de documento é esse. Do lado esquerdo eu tenho as instituições, olha, esse aqui é um repositório de acesso aberto de Portugal, então ele pega também, não só do Brasil, mas pega, acho que de Portugal e algumas aqui, acho que da América Latina, tem que ver aqui nas informações quais são as fontes coletadas. Federal do Rio Grande do Sul, USP, enfim, tem outros, o título, qual o programa de pós-graduação, qual o orientador, tipo de documento, olha lá, dissertação 29, trabalho de conclusão do curso 13, artigo, tese, artigo de conferência. Então, essa aqui também é uma excelente fonte para a gente fazer as nossas pesquisas aqui. E lembrando que tudo aqui é de acesso aberto, então que eu tenho disponibilidade do texto completo aí. Não preciso do portal CAPES para eu fazer o acesso, mas é uma fonte interessante aí. Então, aqui tem falando, olha, quais fontes que eles colocam. O portal brasileiro, ele pega essa biblioteca de tese e dissertação aqui, que é mundial, esse acesso aberto, rede de acesso aberto de Portugal, revistas científicas, repositórios institucionais, repositório de dados de pesquisa, então tem todas essas informações aqui. Então, eu falei dessas duas. Se vocês quiserem também ver o repositório da UFMG, se eu colocar aqui, ó, repositório, que é uma base aqui da UFMG, repositório institucional da UFMG. Aqui eu tenho trabalhos acadêmicos, publicações científicas, então trabalhos acadêmicos é o que a gente tem mais aqui ainda, que são as teses e dissertações defendidas aqui na universidade, mas a gente também está colocando agora as publicações científicas e culturais, então tem outros tipos de documentos aqui também. A gente não tem tempo para passar sobre cada um desses recursos aqui, mas são algumas fontes interessantes que vocês podem fazer as pesquisas aí de vocês. Deixa eu retornar aqui. Então, vou colocar aqui no início. Então, eu falei com vocês aqui só algumas fontes, a gente deu essa pincelada. Claro que é muita coisa, eu não consigo falar tudo para vocês, mas é uma forma de vocês chegarem e saberem da existência desses recursos. E qualquer dúvida, qualquer problema, vocês podem entrar em contato com as bibliotecas ou aqui comigo, né? Se algum recurso vocês querem se aprofundar um pouquinho mais, aquilo que eu puder ajudar, eu tento passar essas orientações. Aqui no setor, o que a gente tem feito agora? Essas orientações, a gente sempre está fazendo essas orientações nesse formato que a gente está fazendo esse treinamento aqui hoje. É uma forma até mesmo de a gente não ter essa questão de vir até a biblioteca, dependendo dos computadores aqui da biblioteca, então fica muito mais fácil de qualquer lugar, vocês podem obter essas orientações aqui. Então, eu falei da forma básica aqui para vocês, são alguns recursos importantes para a pesquisa que vocês vão fazer, enfim, mas é uma forma de iniciar. E pesquisa é dessa forma,
Eu nunca vou... Cada dia essas bases estão mudando, eu vou tentando fazer uma estratégia, a estratégia não deu certo, eu vou ter que ir formulando a estratégia, eu tenho que saber exatamente como é que funciona para eu realizar essas pesquisas. Mas nunca de cara eu vou falar, eu vou sentar aqui e vou fazer uma pesquisa para um trabalho, para minha tese, para minha dissertação, sei lá, para um trabalho de conclusão de curso, eu vou ser numa sentada só, eu vou conseguir fazer. Eu sempre vou ter que ir garimpando e trabalhando essas questões para eu conseguir os resultados aí satisfatórios para essa minha pesquisa. Então, pessoal, é isso, eu fico à disposição, caso vocês tenham alguma pergunta que vocês queiram fazer aqui agora, vocês podem ficar, tá, professora? Ou também depois, se vocês quiserem me enviar perguntas também, aquele e-mail, eu vou deixar aqui, a professora também tem um contato, sempre ela entra em contato, né? Fique à vontade também, né? Então, foi uma forma que eu coloquei aqui bem inicial mesmo. Claro que tem muito mais, e espero que vocês utilizem depois, utilizem as bibliotecas, procurem as bibliotecas, né? A biblioteca do ICB, ou então aqui mesmo, no setor, e a gente fica à disposição aqui, caso vocês precisem de alguma coisa mesmo, tá bom? Ô, Fernanda, só te agradecer e falar que é exatamente isso que a gente quer mesmo, né? Por exemplo, depois dessa brincadeira aqui, né, de passear pelo Portal CAPES, eu até sugiro para os alunos para fazer logo isso, né? Aproveitar e Verdade. dar uma consultada e vai explorando um pouquinho, porque às vezes a gente esquece depois. Esquece. Mas fazer essa exploração assim é muito interessante, a gente acaba até tendo ideias, né, para revisões, para escrita, para trabalhos novos. Então, queria te agradecer demais. Ah, Ah, que e bom, depois eu vou professora. conversar com os meninos lá, falar, e aí? Não, que bom, Tá? professora, mas a gente fica sempre à disposição para as suas disciplinas também, ou se quiserem indicar também, a gente formar uma turma especial para alguns outros alunos, igual você estendeu o convite, né, para os outros alunos da Uhum. especialização, enfim. A gente está sempre à disposição aqui. Só lembrando a vocês que eu vou enviar o certificado de participação, então assine quem não assinou ainda a lista de presença, e eu vou enviar também essa gravação, o link para essa gravação aqui para vocês, se vocês quiserem depois retomar essa apresentação. Mas eu sigo aqui à disposição e espero que vocês aproveitem essa exploratória assim, né, dessa forma, e como a professora disse mesmo, né? Então é bom que a gente mexa aqui agora e tudo, porque depois sempre também vão surgindo outras questões, né, professora? Né? Mas numa tentativa de mostrar mesmo os recursos, alguns dos recursos que a gente disponibiliza aqui na universidade aí para vocês. Tá bom? Muito obrigada. Eu que agradeço, então eu vou finalizar a gravação aqui, né? E eu vou finalizar a nossa sessão de treinamento aqui. Uma quase boa tarde para vocês. Eu sigo à disposição aqui, tá joia?